Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Inspira Print. Eu sou o Max e... Eu sou o Rei Marx. E hoje nós estamos aqui com o Gustavo, do Gustavo Adesivo. Vou deixar ele se apresentar logo após a vinheta, fazer todo aqueles... Pessoal, se você chegou até aqui, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seu amigo. Este canal foi criado para desenvolver a comunidade de comunicação visual e tratar da dor de gestão, que é uma dor comum em todas as empresas. Isso significa que este conteúdo serve não apenas para empresas de comunicação visual, mas também para qualquer gestor que queira abrir seu próprio negócio. E esse episódio está sendo patrocinado pela Fácil de Imprimir. Então, se você quer montar uma empresa de comunicação visual e não sabe por onde começar, liga lá na Fácil de Imprimir. Nós vamos ter o maior prazer de te atender, te acolher e te ensinar todo o processo que você precisa para começar a vender no mercado de comunicação visual. Se você já tem máquina, a Fácil de Imprimir também pode te atender. Nós temos vários tipos de equipamento que vai suprir a sua necessidade e entregar maior gama de produtos. Bom? E estamos aqui com Gustavo. Gustavo, agora passar a bola para você, se apresenta aí, conta aí um pouquinho da sua história, como que você começou. Fala galera, pessoal, eu tô aqui, sou da Gustavo Adesivos, trabalho com adesivo já vem mais ou menos uns 10 anos, 10 para 11 anos já vem uma história bem bacana. Novinho, ainda nem teve maioridade. Pois é, rapaz, ainda tão engatinhando, cara, a gente acha que tipo assim, tem 10 anos de mercado, a gente acha que sabe tudo. Não, cara, todo dia a gente aprende uma coisa diferente e tal. E esse ramo de envelopamento hoje, cara, tá só cada vez crescendo mais, tanto no automotivo quanto no decorativo. Então, hoje em dia, a pessoa fala assim, eu sei tudo. Ela tá muito errada. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova. E esse não é o primeiro episódio que você participa, né? Não, é o segundo. No primeiro estava aqui com o Caio e a Alicia. Que episódio da hora demais, aprendi coisa demais. O Caio, toda vez que eu sento com ele, mas a Alice, eu saio... eles derramam uma quantidade de informação gigante pra gente. Foi muito bacana o episódio, foi muito bom. E, Gustavo, você imaginava que estaria trabalhando com adesivo, com plotagem, igual você está hoje? Como você realmente começou a sua carreira profissional? Max, vamos lá então. Quando eu comecei a trabalhar com adesivo, eu era entregador de farmácia. Nossa, eu tava muito bravo no dia, que eu trabalhava de segunda a segunda, não tinha folga e tal. Esse foi seu primeiro emprego? Não, trabalhei de tudo. Quando você teve contato? Quando eu tive o primeiro contato. Aí eu passei em frente a uma empresa de comunicação visual, montava fachada e tal, falando que precisava de uma pessoa que tinha habilitação para ser ajudante. Aí eu falei assim, pra mim. Cheguei lá, deixei meu currículo e fui embora. Aí no meu horário de almoço, o dono da empresa me ligou. Você quer vir aqui pra gente conversar e tal. Aí eu falei, eu vou. Cheguei lá e ele falou assim, vou te explicar primeiramente o serviço. É de segunda a sexta, só aí ele já me ganhou. Você tava trabalhando pra caramba na farmácia? Você é louco, cara. Aí ele falou assim, o salário é 1.200, na época era R$1.200, você vai ajudar os meninos a montar fachada e tal, você tem habilitação. Isso aí você falando há 10 anos atrás, até que é um salário bom, hein? Não era ruim não, era bacana. Na farmácia... Era bacana. Era bacana, porque na farmácia eu ganhava 950. E assim... Já foi um... Eu ainda falei, vou ganhar mais. Segunda a sexta, ganhar um pouco mais assim, o que é isso? Na hora eu falei assim, putz, cara. Ele falou assim, que dia que você pode começar? Eu falei assim, amanhã. Aí ele falou, não, só pra não deixar o outro rapaz na mão, eu falei assim, me dá uns 2 dias pra ele poder se programar também e tal. E nessa empresa eu fiquei 6 anos. 6 anos eu fiquei lá. Aí eu vi que, tipo assim, Deus começou a me expulsar da comunicação visual, de montar fachada, essas coisas. Nunca foi o meu forte tanto tal. Lá você fazia de tudo. De tudo menos adesivar. Só que como eu tava vendo a galera ali, todo dia adesivando e tal, eu falei assim, gente, isso aqui é melhor, isso aqui é mais fácil, trabalha mais tranquilo e tal, não fica tanto tempo no sol. E lá eles tinham adesivador interno ou contratava sempre freelance? Tinha envelopador interno lá. Só que de vez em quando, não sei se essa galera sempre nunca vai todo dia, né? Eles nunca vai todo dia e começou a surgir as oportunidades. Gustavo, faz isso aqui pra mim. Gustavo, faz isso aqui. Eu comecei a tomar gosto. Que foi até no dia de eu falar assim, eu não quero mais ir pra rua montar fachada, eu quero ficar aqui dentro, adesivando. Aí ele falou assim, Gustavo, você não consegue ainda.
você ainda tá novo, tal, você não consegue fazer o trabalho que eu preciso. Aí beleza, eu relevei e tal. Aí teve um dia que o cara faltou e ele não podia deixar de entregar uma Fiorino, um baú de uma Fiorino e tal. E eu falei assim, Gustavo, você faz? Eu falei assim, me dá aqui, deixa eu fazer. E não, mas você vai dar conta? Eu falei assim, eu só vou saber se eu fizer. Claro. Peguei na Fiorino, era mais ou menos 9h30 da manhã, no baú dela, as duas laterais e traseira. Quando foi 4 horas da tarde, estava pronto. Eu chamei ele. Falei assim, ó, tá entregue. Se não ficou do seu agrado, você me fala. Ele, no dia, falou assim, nem o fulano fez tão caprichado dessa forma. Ó, que massa, hein? Nem o fulano. Porque eu fiz com um capricho, assim, tava querendo... E era primeiro também? Era o desafio? Era o primeiro. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer o meu melhor aqui. Vai pisando em ovos, né? Fazendo o melhor jeito. Hoje, se eu olhar o trabalho assim, ó, ficou bom? Ficou, passou. O cliente gostou demais e tal. E foi aí que eu vi que Deus estava me expulsando dali, ó. Depois desse dia eu falei assim, ó, eu não vou mais pra rua. Se você não me trazer aqui pra dentro, eu não trabalho mais aqui. Foi mais ou menos dessa forma. E nisso ainda foi uns 2 meses ainda ele me enrolando. Até que nós chegamos um dia lá, teve um desentendimento por conta disso, e ele me mandou embora. Mandou embora, assim, ó, amizade, tem amizade com ele até hoje e tal, mas foi Deus. Mas é, tipo assim, aqui o Espera Print a gente preza em moldar o empreendedorismo, sim, né? Então, essa atitude dele, faltou um pouco de jogo de cintura e perceber o seu talento e aproveitar ele, né? Sim, justamente. Até teve um episódio agora recente, no dia que aconteceu eu chorei muito lá na loja, chorei, minha esposa estava lá, minha esposa trabalha comigo. De manhã cedo, essa mesma pessoa me ligou, Gustavo, preciso de uma informação sua. Agora, recente? Recente, deve ter mais ou menos um ano mais ou menos. Seu antigo patrão? Meu antigo patrão, que falou pra mim que eu não conseguiria fazer o trabalho e tal. Falou assim, eu preciso de uma informação sua pra um rapaz, para um meu funcionário fazer um trabalho aqui. Eu falei, vem aqui, traz o material que eu vou te falar como é que ele vai fazer. Aí, quando foi mais ou menos umas 2 horas da tarde, ele foi lá. A gente ficou em volta da mesa, assim, lá da minha empresa. Ele disse, eu falei assim, faz assim, 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 que vai dar certo. Ele, nossa, não sei como é que o cara não pensou nisso e tal. Beleza, ele foi embora, no que ele saiu, sabe quando virou uma chave assim? Eu falei assim, putz, cara. O cara que um dia dentro da empresa ele falou assim que eu não ia dar conta de adesivar, de ser adesivador na empresa dele, tava dentro da minha loja, perguntando como é que o funcionário dele ia fazer o serviço lá da empresa dele. Pedindo pra aprender. Caralho. Cara, e a hora que aconteceu isso assim, cara, eu não aguentei. Eu falei assim, nossa, Deus é maravilhoso, dá pra você ver e tal. E, cara, desde então eu falo assim, ó, eu mando mensagem pra ele, eu tenho contato com ele até hoje. Eu agradeço, eu falei assim, cara, se você não tivesse me impulsionado pra sair de lá, talvez eu estaria lá até hoje, do mesmo jeito e tal. Então eu devo muito isso a ele. É uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco com ele. Tipo assim, às vezes, eu tava assistindo um episódio esses dias agora, onde eles colocaram um empresário contra 28 demitidos. E o cara falou exatamente isso. A melhor coisa que pode acontecer pra você é ser demitido. Sim, acaba que se torna uma zona de expulsão. A pessoa se vê numa situação e fala assim, cara, eu preciso me mexer. Ou ela não servia para aquela empresa, sim, ou aquela empresa não reconheceu o talento dela. Então, das duas formas, benéfico. Uma vez um amigo meu me falou, um rapaz até experiente, ele falou assim, Gustavo, põe uma coisa na sua cabeça. Prata criada na casa nunca tem valor. Você pode criar uma pessoa ali, ó, tá do jeitinho que você criou, tipo, do jeitinho que você quer. Mas ele sempre vai preferir dar valor para uma pessoa que está de fora, que ele sempre vai achar que você nunca está autossuficiente para fazer aquilo. Então eu acho muito interessante isso, porque realmente eu vejo essas pessoas formam as pessoas da forma que ela quer, mas na hora de valorizar aquela pessoa não quer boa o suficiente. E uma vez eu escutei o seguinte, tipo assim, ó, se a pessoa que você está mentoreando, entre aspas assim, não está fazendo da forma correta, então a pessoa que falhou foi você. Exato. Você tá entendendo? Então eu sempre falo assim, ó, sempre os meus 2 funcionários lá na loja, eu falo assim, gente, se caso um dia vocês errar lá no cliente, vocês têm uma parte da culpa, mas a maioria da parte é minha, porque eu deixei vocês ir fazer, talvez não estava com a instrução correta. Então a gente nunca pode centralizar a culpa numa pessoa só. A pessoa que está instruindo também tem que ter uma certa culpa, entendeu? Eu penso assim. Não, esse pensamento não só é válido, mas tem muita gente que não se preocupa com isso, né? Então, quer atender o cliente de qualquer jeito,
Sim. acaba atendendo mal e queimando o filme. Quantas empresas você vê aí que você dá um Google e ela tá extremamente negativada? Sim. E o pior, ainda tá vendendo. Tá, porque todo dia tem cliente. Então, Todo dia tem cliente. por isso que eu quero deixar um recado para você. Galera, essa área de comunicação visual, ela é rica. E vocês não têm noção o quanto ela é rica. Só de vocês ter a percepção de que tem várias empresas que tá com a avaliação negativa, tá cheio de reclamação, tá reclamando aqui e tá vendendo. E, ou seja, se você abrir uma empresa e fazer o básico bem feito, meu amigo, você fica rico. Nossa. Tenho agora um mentor que vai muito lá na igreja, que é o Cleiton Pinheiro. Ele lançou um livro agora que chama O Poder do Básico. Cara, se as empresas fizessem o básico ali, ó, que é o básico das empresas, é vender da melhor forma, apresentar o melhor material e fazer a instalação correta, cara, não tem o que a pessoa, não tem o problema. Mas as pessoas querem vender correndo para poder fazer o serviço rápido, para poder pegar o dinheiro rápido, porque já gastou o dinheiro. Ou seja, às vezes nem tem o dinheiro mais para poder fazer pra poder fazer o dinheiro. Então, porque às vezes quer vender mais, para ganhar mais dinheiro, né? Sim, as pessoas estão visando tanto dinheiro assim, cara, que eu falo o seguinte assim, ó, a gente que é pequeno, igual eu, assim, ó, a gente tem que visar muito a indicação. Porque vamos supor, eu faço um serviço pro Max, o Max indica para ele, e ele vai indicar para ele, quando eu vejo, tipo assim, ó, eu já tô com uma gama de clientes tão grande que, tipo assim, talvez nem anunciar, eu não consigo mais, porque eu não tô conseguindo atender. Entendeu? Sim. Então as pessoas têm que pensar em fazer da melhor forma. Não quer dizer que você vai evitar de ter problema. Você vai ter problema, um ou outro você vai ter o problema. Mas se tentar acertar mais vezes. Sim. A questão da indicação é uma estratégia de marketing que vem sido trabalhada até por outras empresas. Então, sim, quantas vezes você já recebeu uma ligação da empresa falando, olha, fulano te indicou, você gostaria de estar participando? Vamos pegar aí o Rio Quente. Quando você compra lá uma cota e participa, ele te pergunta lá, você tem alguém para indicar? Justamente. As indicações hoje é quase 70% das vendas de todo mundo, eu acho, vamos dizer sim, assim. É o simples que funciona, né, cara? É o simples que funciona. Porque quanto tempo que isso não existe, né? Poxa. Boca a boca. O boca a boca. Pô, me indica alguém aí para poder oferecer essa cota? As pessoas, eu já vi estudos falar que quando a pessoa ela vende uma indicação, a chance dela fechar um trabalho é de 90%. Então é a mesma coisa, vamos supor, eu ligo lá para você, o Reiferson me indicou você, ele sim, fez um curso aqui de gestão e falou que você gostaria de estar fazendo esse curso. Às vezes você nem está sabendo do curso, mas como o Reiferson lembrou de você na hora, pôs o seu nome, ele está dando autoridade para mim poder falar com você. Você já vai prestar atenção no que eu vou falar. Justamente. Ele falou assim, não, se o Reiferson falou, então, não, eu vou prestar atenção mais já, porque realmente é relevante. Justamente. Isso aí. E hoje, lá na sua empresa, sim, qual que é o principal foco dela? Max, hoje, lá na nossa empresa o nosso foco é automotivo e decorativo. Não vou te mentir que o automotivo está ficando um pouco para trás. O automotivo? O automotivo está ficando um pouco para trás. Por quê? Hoje em dia, eu vou lá e adesivo o carro do Max. Beleza, o carro do Max está adesivado, não tem mais o que eu fazer no carro do Max. Ele vai ficar 2, 3 anos ali envelopado. Agora eu vou na casa do Max, eu vou lá e envelopo uma geladeira. A esposa do Max diz, nossa, ficou bonito, nossa, eu vou fazer no micro-ondas. Do micro-ondas, nossa, dá certo fazer no guarda-roupa. Então eu tô voltando mais vezes nas casas dos mesmos clientes por conta disso. A gama do decorativo tá muito forte. Hoje em dia a pessoa redecora um ambiente. Nossa, esse ar-condicionado tá amarelado. Hoje em dia um ar-condicionado tá R$3.500, do mais... Você vai e cobra 350 para envelopar um ar-condicionado, em 2 horas o ar-condicionado tá novo. Caraca, tem isso, cara? Tem envelopamento de ar-condicionado? Nossa, tem muito hoje. Cara, os arquitetos. Você faz a arte e põe lá. Ah, não, coisa brega. Né? Brega? Tem a gente viu uma vez agora, foi no TikTok, o rapaz fez fez o Goku. Isso aí é legal, isso aí não é muito brega. Da hora, onde ficava fez o Vegeta, né? Isso. Fala agora. Isso aí é da hora, fica show demais. Tá vendo? Imaginação. Hoje em dia, você vê, lá na empresa a gente tem muita parceria com decorador e arquiteta. As pessoas vão fazer os projetos, hoje em dia pra você fazer uma obra é muito mais caro. Não faz a bagunça. Nossa, eu preciso mudar a cor dessa mesa, mudar essa parede, tal. A estrutura da mesa ainda tá ótima. O cliente não vai querer trocar aquela mesa. Só por conta da cor que o arquiteto tá mudando no projeto.
a gente vem e entra com envelopamento. E quando a gente faz isso, aí o arquiteto já vê, o ar-condicionado já não tá igual, já não tá novo. Nossa, aquele armário ele também precisa de envelopar. Então você fecha trabalhos aí, ó, muito maior do que um automotivo com um cliente só. Sim. Não, e sem falar a questão do poder de compra, né? Isso. Não, eu tenho uma historinha pra contar pra vocês. Eu já fiz lá em casa. Aí, ó. E tipo assim, a minha esposa, ela tem muita manha com envelopamento, cara. Por incrível que pareça, ela tem muita manha. Ela, com coisas manuais, artesanais, ela tem muita manha. Sim. E aí ela gosta muito de pesquisar na internet e tal, e descobriu um site chamado Grudado. Meu Deus, isso. Já vi. Aí ela invocou com esse negócio. Aí ela sempre me coloca pra poder fazer as coisas, né, cara? Porque às vezes você fica assim, meio inseguro. Sim. Não dou conta de fazer isso aí, não. Que isso, amor, você dá conta assim. A hora que chegar a gente vai junto, vai dar certo. E dá certo, cara. Ela é incrível. Aí ela pediu pra gente, pra poder adesivar, ao invés de colocar azulejo na cozinha, ela comprou o adesivo. Sim. Pra colocar na parede da cozinha. Cara, ficou fantástico. Fica perfeito. E a gente trocou depois. Aí depois a gente quis fazer o quê? Nas mesinhas de lateral da cama. Sim, nos criadinhos. Fez no armário do banheiro. Tá vendo? É só pra você ver. Olha, que na mesa teve tipo assim, ó, fez uma coisa que puxou a outra, A mesa do nosso quarto lá que eu uso como escritório, ela tava toda desgastada. Aí eu falei com ela, amor, em vez de a gente pintar ou comprar outra, vamos envelopar. A gente comprou adesivo, envelopou, sobrou adesivo, a gente envelopou mais material lá em casa. Olha só, eu tô falando, o envelopamento decorativo tá muito em alta por conta disso. E tudo lá em casa, a gente mesmo fez, entendeu? Eu sempre falo, se a pessoa tiver paciência, o envelopamento ela faz. O envelopamento, ele é igual mãe. Não ficou perfeito igual o Gustavo faria, né? Mas ficou top, mano, ficou legal. Mas, às vezes é porque o Gustavo também não faz com a tecnologia que você faz, né? Em braille. Cheio de bolinha, alguns vídeos, algumas coisas e tal. Olha, mesa. Não, de vez em quando a gente pega uns trabalhos que profissionais estão fazendo aqui na cidade, aqui, ó. Que vou te falar uma coisa, tá complicado. Deixando a desejar. Tá deixando a desejar. Hoje em dia as pessoas dão assim, ó, não falando no caso deles, assim, ó, mas as pessoas veem ó, igual aquele áudio. No YouTube era fácil, hein? As pessoas, eu vejo muitas pessoas me mandam mensagem, Gustavo, eu comecei um trabalho aqui, tá dando errado, você vem aqui, me socorre, tal. Quando é assim, é bacana, mas eu tô pegando trabalhos de envelopadores que se dizem profissionais, que o meu amigo, eu vou te falar uma coisa, pessoa amador faz melhor. Faz melhor. Aquele cara. Não, mas em casa mesmo a gente tropeçou muito até acertar também. Mas tropeça. Mas assim, eu acho incrível esse tipo de trabalho, cara. Eu sou da área, já trabalhei, já tive que envelopar um carro. Não, mano, pelo amor de Deus. Não, eu envelopei uma Saveiro sozinho, gastei 2 dias sozinho. Nossa, você tá doido, você tem paciência demais. Só que, tipo assim, hoje, se pedir pra me adesivar, minha esposa pediu pra adesivar um vidro lá no escritório dela, o pessoal roubou lá, invadiu lá pelo vidro, aí eu adesivei e pus um cadeado. Mano, não pede não. Mas primeiro que eu já vou fazer sem querer. Já tá naquela... Já começa errado. Já tá naquele assim, né? Com aquele ódio no coração. Você já passou já tá com o coração fechado já. E outra, tipo assim, normalmente para adesivar vidro, você corta os pedaços direitinho. Sim. E como eu quis travar ele, eu não parti o adesivo. Eu fiz de propósito deixar ele inteiro, cobrindo todas as partes. Porque se o cara tentar abrir, o próprio adesivo vai dificultar. Vai dar uma segurada. Mesmo tendo cadeado e tal. Então, fiz travando. Cara, aí você acha que eu vou preocupar em corte, em ficar vinco, bolha? Mano, se você olhar lá, você vai me xingar. Eu tô te falando, se você olhar lá, você vai me xingar. Hoje foi até engraçado. Eu fui na barbearia pra fazer a barba e tal. Falei, me dá uma máscara de cabelo aí, tal, que a minha tá acabando. O cara até riu. A hora que eu peguei ela no adesivo, tinha uma bolha, assim, uma coisinha assim. Eu falei, irmão, troca pra mim, cara. Essa aqui deu uma bolha, cara. Ele começou a rir. Eu falei, cara, você não tem jeito não, cara. Eu falei, mas é porque eu vejo essas coisas. As pessoas que, tipo assim, a gente que trabalha com isso, igual ele é designer. Eu ia falar isso agora. Ele chega no lugar e você fala, nossa, aquela arte ficou errada. Nossa, se tivesse feito isso aqui, tinha ficado melhor. Eu chego nos lugares e fico assim, nossa, aquele cara, eu compro produto muito pela embalagem. Sim, hoje em dia mas isso, é visual. Mas isso é porque, tipo assim, é até estratégia de marketing. Sim, justamente. Se você me vende igual um produto esse aqui, ó. Vou até fazer merchan aqui, se você vai numa loja e compra um produto que tem toda a identidade, todo um trabalho, sim, é lógico que você vai dar mais credibilidade. Isso aqui agrega valor, demais, entendeu? muito agora, mesmo. Por exemplo... Só põe a luva solta aqui na mesa, aqui, ó.
você não vai agregar valor. Não vai agregar valor, entendeu? justamente. Agora, tem também os casos, por exemplo, eu sou colecionador de quadrinhos. Nossa, show. Às vezes eu vejo um quadrinho e aí até uma capa linda, porque o quadrinho ele é da seguinte forma: o ilustrador da capa não é o mesmo da história. É outra pessoa. Isso aí é uma informação que eu não sabia. Então, tipo assim, quando a Marvel, por exemplo, contrata, sei lá, o Alex Ross pra fazer a o Superman. capa. Pra fazer a capa. Do Superman. Faz a capa lá com o Alex Ross. E Alex Ross, a gente sabe que a arte é super realista, né, cara? Aí a hora que você vai ver a história é do Humberto Ramos. O nome dele é Humberto, não, é Roberto. Mas é porque ele é muito ruim. Humberto Ramos. Cara, aí você fica puto, né? O desenho é tipo assim... Aí, quando você vai na loja pra comprar quadrinhos, se ele tiver envelopado e você olhar lá que o ilustrador da história é o Roberto Ramos, você não compra. Eu, particularmente, não compro. Porque o quadrinho vai ser ruim. Mas se não tiver informação, você compra. E dependendo do roteirista, eu também não compro, porque a história vai ser ruim. Entendi. Então tem esses casos também, sabe? Mas é muito visual, cara. Se você bate o olho, você vai na loja assim, você vê lá um achocolatado, Chocomil e o Nescau, você vai em qual, mano? Primeiro que você já conhece a marca Nescau. Hoje em dia eu falo o seguinte, tipo assim, hoje em dia as pessoas vão muito pelo visual, o que ele tá falando. As pessoas têm... A imagem da gente se vende. Sim. Imagem a gente se vende. Então as pessoas têm que, igual ele falou assim, ó, talvez a pessoa pode até entregar um trabalho bacana, não é o caso desse Humberto aí, mas se ele não, tipo assim, ó, se ele não tiver uma apresentação da hora, a pessoa deixa de levar ele porque a pessoa se desencantou antes da hora. Mas entendeu? o que isso tem, é pra tudo, cara. Pra tudo. Até pro trabalho de design gráfico, por exemplo. Ontem mesmo eu tava conversando com um colega de trabalho. A gente tem uma plataforma onde a gente coloca nossos trabalhos, a gente monta nosso portfólio. Sim. E se você não souber apresentar bem aquele trabalho que você fez, você não consegue vender. Entendeu? Você não consegue vender o seu trabalho. Eu fiz uma marca, aí o cara vai lá e posta uma tela da marca que ele fez. Por exemplo, eu fiz a marca da Spirit Print. Eu vou colocar aqui no meu portfólio essa marca que eu fiz. Aí coloca só essa marca. Pô, beleza. Legal, você faz marca. Mas e aí? Só? Um monte de gente faz. Justamente. O que mais você pode fazer pra mim? Entendeu? Aí você pega a marca e aplica no microfone. Aí você faz o mockup da marca aplicada no microfone. Isso, você faz a apresentação você vende a marca. Você faz um vídeo mostrando o processo de criação. Exatamente. Hoje em dia... Mostra os rafos, os desenhos que você fez pra criar a marca. Aí você vende todo o seu trabalho. Fala, pô, o cara realmente... Hoje em dia, muitos dos mockups que a Altac faz de lançamentos não tá, nunca foi ainda adesivado nada em armário nenhum. Mas o que o designer deles faz? Pega a cor nova, vai lá e monta um layout no armário, numa cozinha e tal, pra mostrar aquela cor nova. Tangibilizar. Justamente. Porque tem pessoas que, tipo assim, ela não consegue visualizar a coisa pronta. Ali, ela tem que ver alguma coisa já pronta pra ela poder conseguir ver aquilo ali. É onde entra o mockup. Justamente, onde entra o que você tá falando. Coloca ela num boné, coloca isso aqui, ó, aqui, a sua marca vai ficar assim. Cara, esse catálogo aqui tem aquela lâmina transparente? Tem. Tem. Olha isso aqui, ó. Não, ô Forelho. Olha o verniz. Não, eu vou ter... Vai lá. Esse aqui eu vou pedir pra você chegar lá perto da câmera pra mostrar essa magia aqui, ó. Entendeu? Esse aqui... Isso aqui... é muito legal, olha só, cara. eles fizeram Tem até muita marca que tá fazendo isso aqui Fizeram com a geladeira aqui, ó. Eu vi tem da geladeira? Tem a geladeira aqui, ó lá. Não, Gustavo. Ontem eu vi um que o cara colocou armário. Sim! Aqui. Nossa, fica legal demais, cara. Ó. Se quiser tirar o meu aí, pode tirar o meu daí. Não vai atrapalhar, não. Tá na geladeira. Mas aí, olha aqui. só, na geladeira, você consegue ver. Ó. Galera, ó, beleza, tá vendo a geladeira? Como que essa geladeira vai ficar com adesivo... Amarelo. O próximo é amarelo? Não, o próximo. Aqui, ó, amarelo. Amarelo e retrô. Olha só a geladeira amarela. Olha a geladeira amarela. Olha lá. Agora, vamos pôr vermelho aqui. Vamos pôr a geladeira vermelha. Cadê o vermelho? Laranjado. Aqui, ó, achei o rosa. Olha só. Nossa, ficou doido. A gente já vai pro cliente, olha só, sua geladeira vai ficar dessa forma aqui. Mano, e fazer isso aqui, fazer esse mostruário, isso aqui não é barato, não. Não é. E isso aqui, querendo ou não, é o que vende a marca. E isso aqui é o trabalho de um engenheiro, cara. Isso aqui é engenheiro de produto, não é? Deixa até em pé aqui, ó. Fica muito bonitão. Cara, a maioria dos meus projetos de marca, o que mais vende pro meu cliente é a aplicação. Pois é. Porque ele, tipo assim, quando ele vê a marca dele, nossa, legal, bonito, gostei. A hora que ele vê a marca dele aplicada, ele fala, nossa, cara.
Minha marca pode ser isso. Eu falo que a maioria dos carros que a gente faz de envelopamento da comunicação visual, a pessoa fala assim, não, você faz um layout antes pra me ver? Talvez a pessoa não tá nem querendo tanto fazer, mas na hora que você tirar a foto do carro da pessoa, com a arte dela, aquele negócio que fala assim, cara, olha como seu carro vai rodar na cidade. Quando você faz aquilo ali, ó, você ganhou o coração da pessoa. Nossa, meu carro vai rodar de jeito, meu nome vai rodar na cidade inteira. Eu falo o seguinte, hoje você faz um outdoor, é muito bacana um outdoor, uma propaganda da hora. Sim. Eu orcei pra fazer um outdoor 15 dias, se eu não me engano, tava R$ 1.700. Um outdoor 15 dias parado num lugar só. Varia muito do local. Varia muito do local, muito, isso, muito. Justamente. Eu olhei no bairro Roosevelt ali. Entendi. Então, pensa, se você pagar R$ 3.500, R$ 4.000 para você envelopar o seu carro, que vai ficar 3 anos envelopado com a sua logomarca, com o seu telefone, com o seu QR Code, seu Instagram, 3 anos rodando. Olha que propaganda aqui. Quando a pessoa ela tem essa percepção, nossa, R$ 3.500 é barato. Quando ela dilui isso aí, quando ela dilui... É um investimento, né, velho? É um investimento, é o que eu falo. Às vezes eu até esqueço que estava gravando e eu ia falar besteira. Então a gente esquece. A gente esquece, não pode falar não. Mas assim, é bem bacana isso que eu falo o seguinte, as pessoas, quando elas têm essa percepção, elas têm que perder esse negócio, nossa, eu tô gastando dinheiro, não é gasto. Não é gasto. E isso, uma arte bem feita, um design bem feito, vende muito. Talvez, vamos supor, hoje em dia a pessoa tá com fome, ela vê uma foto do sanduíche, nossa, vontade de comer um sanduíche. Então isso vende, a pessoa tá com o seu veículo envelopado ou alguma coisa assim, ó, ela vai vender mais, ela vai girar mais. Com certeza. O Max lembra como é que era meu carro? Até hoje, eu já vendi o carro até hoje, pessoal, você tá com aquele carro ainda? Nossa, já teve vez de eu estar andando de carro, a pessoa me manda a foto do meu carro de cima de um prédio. A pessoa tá vendo eu passar, porque sabia que era meu carro. Que massa. Isso aí é show de bola isso. As pessoas hoje... É identidade visual. Ele não tirou os adesivos? O Honda foi daquele jeito. Foi? Eu só tirei o nome, né? O nome a pessoa eu tirei. Mas envelopado naquela cor cinza foi daquele jeito. Mas eu vejo esses envelopamentos de carro com marca, com identidade visual da empresa ou da pessoa. E eu fico vendo assim que, cara, é quase que... Dá pra fazer tudo, né, cara? Praticamente, dá pra fazer quase tudo. Tudo com adesivo de carro. Eu já vi coisas criativas demais. De carro de empresa de vidro. Cara, que da hora que eu vi uma vez acho que chamava Autoglass. Autoglass. Que tinha uma aplicação. E aí, eu tinha um aplique pra cima com o rapaz segurando o vidro, não era? Isso, é. Aí, ó. Muito da hora. Aquele carro é show, velho. Acho que não me engano, era uma Montana. Era uma Montana. Como é? Você não esquece um carro desse. Você viu, eu nem sabia, tipo, só que você falou do cara do carro de vidro, era um cara segurando um para-brisa assim, eu falei assim, gente... Você vê, eu lembrei o nome da empresa por causa do aplique diferente. Justamente. Entendeu? E você lembra o projeto que eu tinha desenhado pra gente fazer o carro lá da Fácil, né? Lembro demais. Que eu queria várias camadas e tal... Só que, tipo assim, a gente não fez, vendeu a Saveiro. Vendeu a Saveiro antes de fazer, né, na verdade. Mas, tipo assim, eu desenvolvi uma arte, só que o computador, o mockup não conseguia reproduzir o efeito que daria. Que ia ficar. Não, aquele carro o Gustavo conseguiu imaginar, só que o resto da galera não conseguiu imaginar. Só depois dele pronto que os caras iam ter a percepção do que era um carro. A gente ia fazer ele, se eu não me engano, a gente ia envelopar ele todo na cor fosca, ia colocar todos os detalhes em brilho. Sabe quando você faz um cartão de visita que ele vem com aquele verniz localizado? Uhum. Imagina, preto, fosco, fibra de carbono e brilho. Não, aquele carro ia ficar a coisa mais linda, cara. Ia ficar massa mesmo. Acaba que isso aí, cara, tipo assim, ó, muitas vezes a gente não consegue realizar tantos projetos assim em carros de empresa, porque a pessoa ela quer uma coisa mais barata e rápida. E um trabalho desse requer um trabalho manual a mais. É duas coisas que não combinam, né, cara? Não, mas esse projeto lá não foi feito porque vendeu o carro isso foi feito, tipo assim, acho que ela deu problema, foi no ar-condicionado? Não, o outro que era foi o outro que deu. Parece que o cara puxou um negócio muito bom nela e passou ela pra frente. Foi isso mesmo. Se eu não me engano, o adesivo, o brilho tava até rodado, eu acho. Tava até rodado. Tinha par. E, nossa, cara, é cada história também, né? Nossa, umas histórias desse Max põe a gente cada fria, tem hora que, pelo amor de Deus. Mano, eu invento, cara, 98% pode dar errado, mas 2% dá resultado. O bom do envelopamento é isso, cara. Tipo assim, a gente consegue ter um leque de oportunidade muito grande. Entendeu? Demais. A gente junta um designer com um envelopador, meu Deus, cara. Muita criatividade, cara, imaginação, você faz um trem muito massa. Não, e
esse mundo da comunicação visual tem muita possibilidade. E eu sempre falo pra galera, pensa fora da caixinha, sai só dessa área, vai aprender as outras áreas também, para vocês fazerem conexões. Mano, eu tava lembrando aqui, um dos primeiros lugares que eu trabalhei foi num birô de arte. Sim. Um birô de arte é um local onde o cara tem um arte finalista à disposição para fazer arte para quem quisesse. Igual faz de imprimir, faz adesivo para várias empresas, a gente fazia arte para qualquer empresa. Então o cara não tinha uma empresa, mas não tinha arte finalista. Mandava pra vocês, entendi. Era arte de... Eu tava lembrando. Arte de silk, arte de gráfica, arte de sublimação. E cada arte tem que ser um formato diferente, né? Isso aí. Arte de bordado. Arte de tricô. Já fez arte de tricô? Não. É tudo ponteado, né? Tudo ponteadinho. Cara, isso aí, legal você lembrar disso aí, que uma vez eu fui achar uma empresa que fazia bordado em boné. Aqui um bordado chamado, acho que é ponto a ponto. Sim. Aí, cara, eu falei assim, ficava nossa, ali, cara. Acho que no Terminal Central, né? Não, eu quero fazer eu quero fazer um boné. Eu queria fazer um boné da Monster. Eu queria fazer um boné da Monster. Na época eu não tinha dinheiro pra comprar um boné da Monster. Eu sempre fui muito fã da Monster. Não, eu quero fazer um boné da Monster. Eu comprei um boné, bem basicão, e vou lá levar pro cara fazer pra mim. Aí o cara me explicou como é que era que fazia isso. Só que ele não sabia que eu era designer. Não, que você precisa trazer pra mim aqui a arte que você quer, que eu preciso converter em curvas, que depois de converter em curvas eu vou converter em pontos, e pra depois disso aí eu fazer o bordado do seu boné. Eu falei, entendi. Aí chegando em casa eu fui, no computador pesquisar programa que convertia em pontos. Aí eu peguei o vetor da marca, eu mesmo converti em pontos e levei pro cara pronto. Ele levou só borda pra mim. Porque ele me cobrar 50 contos só pra fazer em pontos, entendeu? Eu fiz uma camiseta minha lá. E deu certo, o resultado ficou bom? Ficou. Porque eu tô falando porque essa logo aqui da fase de imprimir, eu tive a mesma dor de cabeça. Eu baixei o programa, fui aprender o jeito que faz. E, no caso, a pessoa que fez esse bordado para mim, cara, ela fez um atendimento excelente, porque ela viu a necessidade que eu tinha. Sim. E ela me fez 5 provas até chegar. Eu falei para ela, falei assim, olha, eu quero esse resultado. Sim. Aí ela falou assim, olha, eu vou fazer aqui. Aí ela foi explicando que o nível de detalhe, a quantidade de pontos vai influenciando. Sim. E tem a camada sobre camada das linhas que vai engrossando. Deus, pra você ver, a gente acha que é só bordar. Mano. Né? Eu lembro quando eu comecei a minha carreira como designer gráfica, eu fazia as paradas assim, muito bonita, e já aplicava os mockup, né? E aí quando eu mostrava pro meu chefe, que é meu professor também, o Sene, eu falei assim, massa, só que isso aí pra bordado não vai funcionar, talvez silk. Sim. Aí ele falou, pra bordado não, porque tem degradê, né? Tem uns efeitos diferentes. Isso o bordado não faz. Você vai ter que fazer uma versão que o bordado faça. Né? Sim. Eu já vi até um vídeo essa semana, negócio de pixel. A pessoa põe a mão assim, ó. Quanto mais pixels, mais faz o desenho. Mais ou menos deve ser mais ou menos isso, então. Quanto tipo mais ponto, mais detalhe ela vai pegar. Exatamente. Mais ou menos isso. Você configura, tipo assim, no que eu pesquisei do programa, você configura a densidade, você configura a espessura do fio. Olha só. Tudo isso você tem que configurar no software para gerar os pontos. Mas hoje deve ter, por exemplo, empresa ou máquina que faça o gradiente no bordado, né? Cara, tem, mas não é tão simples. Imagino. Tem, mas não é tão simples. E deve ser caro também, né, cara? Cara, o processo nada mais é igual ao processo da offset. Vamos supor, o processo de degradê, se você pegar e ampliar ele, você vai ver os pixels entrelaçados. Então, se você faz um bordado onde as linhas começam a se entrelaçar e elas vão, à medida com que o amarelo, vamos supor, para ficar um verde, o amarelo e o cian, à medida com que elas vão ficando igual, vai ficando verde. À medida que vai tendo mais amarelo, vai ficando mais amarelado, entendeu? Então, entendi. Dá trabalho, mas se tiver um professor igual, até hoje ainda tem um professor dele, ainda vai, a pessoa aprende e vai. Não, faz. E hoje em dia com essa tecnologia e a acessibilidade tá muito mais fácil. Bem mais. De atingir. E além desse comércio, dessa gestão que você faz, você ainda tem mais outro braço na sua empresa. Sim, sim. Que é a questão dos cursos, né? Sim, a escola de envelopamento, né? Que a gente tá... Já tem mais ou menos 3 anos que a gente está trabalhando nela, né? Tem o braço que é da Faculdade da Impressão, que eu tô também com a Faculdade da Impressão.
E agora tem também o braço da minha escola também. Então, assim, que eu falo que ensinar é muito gratificante, cara. A gente vê uma pessoa chegar sem saber pegar numa espátula, ela sair envelopando, é muito gratificante. É legal, é muito bacana. Bom. Não, e além de você estar formando profissionais, que é uma coisa que a maioria dos empresários sofre, que é a escassez de mão de obra. Sim. E engraçado, tô sendo taxado por muitos envelopadores aqui de Uberlândia. Nossa, é muito besta, tá criando concorrência e tal, que não sei o que e tal. Falei, gente, eu precisaria de pelo menos mais 2 envelopadores aqui na minha loja para poder suprir a necessidade que eu tenho e não tô achando ninguém. Como é que eu tô criando concorrente? A pessoa que vai contratar o meu serviço não é a mesma que o Max vai estar contratando. Eu não consigo atender todo mundo. As empresas precisam contratar. Quantas empresas de Uberlândia não tá precisando de um envelopador? Sim. E não tem. E os que tem não tá querendo trabalhar mais fechado. Entendeu? Que abre sua própria empresa. Estão descobrindo como trabalhar. Estão descobrindo como trabalhar. Porque o que eu falo até para os meus 2 funcionários, eu falo, gente, das 8 da manhã até às 6 da tarde, a gente tá junto aqui, ó. Se precisar envelopar, eu vou envelopar com vocês. Quando a gente pega um projeto maior, eu vou junto para poder envelopar. Deu 6 horas, deu sábado que vocês não trabalham no sábado, quiser fazer uma graninha a mais, pega um serviço por fora, faz ali, tal. Cada um é o dono do seu tempo e tal. Cada um sabe onde o sapato aperta. Entendeu? Então, assim, é muito interessante a pessoa também começar a caminhar também dessa forma. Ajudar a pessoa a crescer, né? Sim, eu lembro uma empresa que eu trabalhei aqui em Uberlândia também. Essa foi uma empresa bem conturbada que eu trabalhei, fiquei pouco tempo. Eles não gostavam que eu fizesse serviço depois do horário. Não, que você tem que trazer o serviço para a empresa, que não sei o que, isso. Eu falei, gente, eu tô ganhando quase mais lá fora do que aqui dentro. Você quer me pagar o que eu tô ganhando lá fora? Se você pagar o que eu tô ganhando lá fora, eu não faço mais. É até melhor para mim, que eu não vou trabalhar mais tanto de noite. Não, mas aí eu não dou conta. Eu falei assim, então você não pode interferir no que eu tô fazendo depois do meu horário. Depois do meu horário eu tenho minha vida para lá, eu faço o que eu quiser. E tem muitas empresas que não gostam que o funcionário faz. Esse ponto é muito complicado porque é o seguinte, você tem por um lado a mão de obra que você tá vendendo para o empresário, sim, aquele horário, e fora disso você está fazendo um serviço que poderia estar entrando para a empresa. Sim, justamente. Só que às vezes a empresa também não está dando conta de atender aquela demanda. A empresa não está dando conta de atender a demanda dela. Se eu for levar a minha ainda, vai acontecer o quê? Vai ficar todo mundo batendo cabeça. Verdade. Isso aí. Então, tipo assim, às vezes o empresário também não percebe essa falha e em vez de sentar em conversa, fala, olha, não, começa a trazer o serviço que você vai ter participação. Sim. Não ia mudar a sua visão? Mas é muito o jeito, tipo assim, ó, igual a gente tava conversando antes de gravar aqui, ó, tem o líder e tem o patrão. A pessoa que ele é líder, vem cá, vamos fazer, se a gente fizer dessa forma aqui, acho que vai ficar bom pra todo mundo, tal, o que você acha, tal. Aí não, você tem que fazer dessa forma. Não tem que fazer dessa forma, ninguém me manda. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que aprender muito a conversar com as pessoas. Sim. Saber o jeito certo de conversar para não afrontar de uma forma... Esse é gestão de pessoas. Justamente. Tem muito patrão ainda e pouco líder. Sim. Entendeu? Quando eu falo isso é porque realmente existe uma diferença. O patrão é aquele cara que só quer mandar e lucrar em cima do seu trabalho. Sim. O líder não. O líder quer ver você crescer, quer ver você sendo o melhor no que faz. Entendeu? E não tem essa assim, cara, você vai trabalhar pra mim e tudo que você pegar vai ser pra mim. Não, cara. De forma alguma. Não tem dessa. Se o seu patrão, o seu chefe, o seu líder não consegue entrar num consenso com você, você vai querer só crescer e sair dali. Você não quer ser capaz de ninguém mais. Você vai querer abrir sua empresa. É aquele ditado. Gustavo é a maior prova disso, né? Ele saiu do emprego que não deram oportunidade pra ele e hoje ele tá aí dando aula. Justamente. E dando aula até pro ex-patrão. Exatamente. Os funcionários do ex-patrão. Justamente. Igual teve em São Paulo agora a feira, né? O Max encontrou com a gente lá. Eu tava com o pessoal da Altac lá no stand deles. Cara, é um reconhecimento muito gratificante. Eu falo assim, ó. Sair de onde eu saí e onde eu tô hoje, Deus foi maravilhoso na minha vida. Que sem a graça dele eu não estaria. Porque o que acontece? Todos os cursos que eu fiz pela Altac, eu tenho todos, até hoje, falta um, mas já tem agenda para mim poder estar indo lá fazer esse último, que é o Pro Expert, automotivo. Esse que eu tenho hoje, que eu fiz a prova, foi decorativo. Aí, esse Pro Expert é decoração. Decoração. Aí agora vai ter um próximo agora que eu já vou fazer também automotivo, para poder também ser qualificado também a falar
pelo ProExpert da UTAC também. Então daqui a pouquinho vai ter que as insígnias, igual o coronel, né? Não. Sim, tem. Eu não trouxe essa que tava aqui, ó. Eu já vi os vídeos do Gustavo, inclusive... Uniforme. Não sei se o seu uniforme é o uniforme da sua escola, é uma camisa que parece camisa de oficina, né? Isso, é uma camisa azul. Essa camisa é deles. Essa camisa é deles. Da UTAC. Da UTAC. Mas aquelas camisas de oficina gringa, né, cara? Dá mó show esse uniforme. Eu vou te falar uma coisa. Acho que todos os envelopadores têm vontade de usar essa camisa, porque, tipo assim, querendo ou não, é uma... Como que eu posso te falar assim? É uma qualificação a mais que todo mundo deseja ter e tal, que você vai lá, faz uma prova, você se põe à prova, porque realmente é uma prova de acabamento, é uma prova que, tipo assim, eles olham, os meninos, eles vai com lanterna nos cortes que você faz, então é bem difícil mesmo, Caraca. Bem difícil. E, por exemplo, lá você fez o curso de certificação da UTAC e hoje você está dando aula. Sim. A aula que você dá hoje, ela também estende o certificado ou não? O cara, para pegar o certificado, ele pode ir lá e fazer uma prova... Ou ele tem que fazer o curso da UTAC também para pegar o certificado? O certificado desse Fala ProExpert? É. Sim, ele tem que seguir o cronograma do curso intermediário e o curso avançado. Entendi. Logo do curso avançado, ele entra para fazer a prova. Que a prova, tipo assim, tem a prova teórica, que vem falando das propriedades do vinil, de como que é produzido, qual vinil que você pode usar em cada superfície, esses tipos de coisas. Entendi. E depois na prática. A prática no automotivo é você envelopar os cantinhos minuciosos de carro sem desmontar as peças para ver o acabamento que vai ficar. E no decorativo você entra para dentro de um quarto ou de uma sala que eles determinam no dia. Fala assim, o seu projeto que você tem que realizar é esse aqui. É um trabalho. É um trabalho muito, tipo assim, aí sempre é feito em duplas ou tipo assim, então vamos supor assim, você tem que aprender a trabalhar em grupo, em equipe, porque se o seu parceiro não estiver indo bem, você perde ponto também. Uhum. Então, assim, é um todo ali, não é... Entendi, é muito mais complexo do que um simples... Isso, a pessoa fala, eu vou entrar para dentro do quarto aqui com 4, que eu vou fazer o meu, os outros que se ferrem. Não, se os outros 3 não forem bem, você foi mal. Porque se você entrou em uma equipe, a equipe tem que sair bem. É demais, hein? É show, eles pegam nisso para poder ensinar a pessoa mesmo num dia a dia de trabalho, se você está deixando o ambiente desorganizado. Até aí vocês avaliam. Tudo, até papel no chão eles avaliam. Tudo, porque, tipo assim, eles simulam um ambiente de cliente. E aí o que eles vendem é, tipo assim, uma obra limpa, sem cheiro. Aí se você está envelopando essa sala aqui, eu estou envelopando a parede. Tem line aqui, tem espátula ali, então, um ambiente bagunçado. Então foge do que eles estão vendendo. Fora picote de lâmina, né? É muito perigoso isso. Nossa. É muito perigoso. Essa semana aconteceu comigo lá na empresa, a gente envelopamos a cozinha deles, 2 guarda-roupas, as pias, a gente envelopou o apartamento da pessoa inteira. Aí ele tem um bebezinho, se eu não me engano, de 1 aninho, que tá engatinhando, e um cachorrinho. Acho que depois de 2 dias que a gente saiu, ele me mandou uma foto de um picotezinho de lâmina. Nossa, o aspirador de pó da casa dele, aquele que anda sozinho, ele falou, Gustavo, tô te passando aqui para poder te falar que ficou o aspirador de pó, ainda bem que foi o aspirador, não foi nem o bebê e nem o cachorro. Aí eu até falei assim, meu amigo, você até me desculpa, não pode acontecer de forma alguma, mas a gente envelopou sua casa inteira. Passou, talvez a gente foi jogar e passou. Não tô tentando explicar meu erro, porque poderia ter sido o seu neném enfiado na mãozinha dele. Então isso acaba que quando passa, é negativo. Sim. É negativo, porque por conta disso ele pode deixar de passar meu nome para um vizinho ou para um parente. Sim. Não, ele veio que fez um trabalho bom, mas deixou uma lâmina que cortou a mão do meu neném, deu 2 pontinhos na mão do meu neném. O que vai focar na experiência dele é o corte na mão do neném, né? É o trauma. Então isso, querendo ou não, a organização do espaço entra também. Não adianta você ir lá e fazer um trabalho excelente, sendo que você deixou uma manchinha suja. Sim. Faz sentido. O erro sempre sobressai a qualidade. Justamente, porque, tipo assim, é um trauma que vai ficar, que pra mim, que sou pai, se o meu filho cortar a mão numa coisa que um prestador de serviço deixou... Não, acabou o resto, né? Porra, cara, você cagou no trabalho aqui. Acabou o resto. Entendeu? É bem complicado isso. Então, essa prova, cara, as pessoas acham, eu vou lá e tal, eu vou fazer, que vai ser... eu sei envelopar. Não, cara, é uma prova bem difícil. É bem difícil. Massa. Acho que é por isso que é tão cobiçada, que muita gente vai e não passa. Entendi. Porque também tem a chance de você pagar, é uma prova que não é barata. No dia lá, na vez que eu fui, se eu não me engano, foi acho que R$3.900. Eita! Que tava. Mas Deus é tão maravilhoso, cara. R$3.900 só a prova. O curso avançado
que é o curso avançado já é emendado com a prova. Entendi. R$3.900. Pra mim que tô aqui, Uberlândia. Cara, na moral, eu não acho caro, não, velho. Não, mas tipo assim... Cara, os benefícios que eu já ganhei, cara, R$3.900 ficou no chinelo. Irmão. Ficou no chinelo. É, mas eu falo assim, R$3.900 é um valor que, tipo assim, o cara tem que ver como investimento. Sim. Então meu o cara, Deus, o cara fazer, tipo assim, mano, o cara pegar, fazer um curso desse pra depois não utilizar, não aplicar, não aplicar for um profissional. No dia a dia? Não, cara, não por adianta. isso que tem que ter foco. Eu falo o seguinte, tipo assim, ó, depois que eu fiz essa prova, que eu passei nessa certificação, a minha vida como profissional melhorou de uma forma tão grande. Veio parceria com o pessoal da XFAC, que é um pessoal que está me ajudando muito também no projeto da escola. O projeto do curso, a Altac está sempre com a gente, ajudando com os materiais. Então eu falo o seguinte, eu até falo para os alunos, gente, se a gente não tivesse o patrocínio da fábrica para poder ministrar um curso, era inviável dar um curso de envelopamento hoje, porque hoje, em média, um aluno gasta num curso de 10 a 15 metros de material, um aluno. Então, se você coloca aí, ó, que está R$52 o metro, coloca aí para você ver o valor que isso, fica. Vinil automotivo. Vinil automotivo e decorativo. O decorativo também está nessa... Também está nessa faixa de preço. Entendi. Então, pensa, vamos supor, o Max vai vai lá na escola, sabe, eu vou fazer um curso. O Max vai gastar de 10 a 15 metros, porque o que acontece? O bom do curso de envelopamento, você tá apanhando ali, ó, eu vou chegar em você, ó, Max, você está fazendo errado, vamos começar da forma certa? A gente joga aquele material fora que ele está fazendo errado e começa de novo da forma correta. Exato. Então se gasta muito material. Então sem um patrocínio do fabricante, é inviável. O aluno teria que comprar o adesivo para adesivar. Ficaria muito caro. Ia ficar muito mais caro, porque hoje em dia, ó, hoje o curso lá na escola está R$990, você pode vender até 3 vezes. Então se você for colocar isso, a gente dá um kit de ferramenta básico para o aluno olhar. Então se você for olhar, não paga nenhum material. O kit é esse aqui. O kit é esse aqui, ó. Nosso kit básico que vem, massa. Vem uma luvinha. Material de qualidade, esse estilete que é bom. Uma luva. A luva, espátula também. E um fio para você colocar na espátula. E esse kit aqui, eu uso ele para fazer qualquer tipo de envelopamento? É um kit básico. Se você vê um profissional trabalhar sem isso aqui, usando cartão de crédito. Eu mesmo lá em casa fui com cartão. Então, assim, ó, eu falo hoje em dia, eu falo assim, ó, sem os patrocínios do pessoal da XFAC, mandar. Você ver um kit desse hoje aqui, se a gente for montar, ele tá em torno de R$120. Se eu quiser envelopar um carro com isso aí, eu consigo. Consegue, você vai ter algumas limitações, mas preciso você adesivo, consegue. Claro, né? Sim. Aqui você consegue fazer um serviço assim, sim, mas consegue. O carro, quando eu fui me aventurar, a única coisa que eu não tinha era a luva. Cara, mas deixa eu te perguntar, uma dúvida minha aqui, bem boba, vou fazer uma pergunta idiota, talvez. Não. Mas, cara, quando você vai envelopar um carro e você vai fazer o corte no adesivo, você usa estilete? Sim, o que acontece? Não é boba essa pergunta, não. Não é boba. O que é uma pergunta boa essa daí. As pessoas acham que assim, o cara vai colocar o estilete no meu carro. Tem as formas corretas de se colocar um estilete num carro. As formas corretas de se manusear um estilete num carro. Senão você vai arranhar o carro, Você vai arranhar um carro. Tem agora, tipo assim, igual o Giovanni, quando a gente começou com o projeto da escola, eu falei assim, mas se nós der um curso se a gente der um curso para um aluno e ele pegar e me arranhar uma BMW. Eu falei assim, azar dele, meu amigo. Caraca. Porque hoje em dia a pessoa tem que pensar o seguinte, o curso, ela é uma base para você começar a caminhar. Você vai fazer o curso de 2 dias. Você já pensou se a autoescola tivesse que responsabilizar pelo aluno por causa do acidente? Olha só pra você ver. Então, assim, ó, quando a gente começou, eu tive que colocar isso muito na cabeça do Giovanni, porque ele tava pondo o nome dele também na frente do projeto. Sim. Eu falei assim, Giovanni, o primeiro carro que eu envelopei na vida foi um Chevette. Ficou bom? Ficou maravilhoso? O cara adorou. O Chevette não tinha nem tinta. Aí, vamos supor, se eu vou de primeira coisa, eu faço um curso de 2 dias, não tô dizendo que o curso não é bom, a pessoa sai com uma base muito boa. Tivemos agora o curso essa semana, o carro saiu todo envelopado. O dono do carro que disponibilizou o carro para nós falou assim, deixa adesivo, deixa do jeito que tá. O carro ficou perfeito, depois eu até mostro para vocês as mensagens. Tipo assim, a dona do carro, nossa, o carro ficou em estado de profissional. Mas pode acontecer um outro do estilete escapar, cortar uma borracha. Então, assim, ó, vai da pessoa se ela vai sair de um curso desse e pegar uma BMW, ou se ela vai pegar, talvez, não menosprezando, mas um Corsa, um Chevette. Um Fusquinha. Fusca não, meu amigo. Fusca, eu vou te falar uma coisa. Dá trabalho. Pra pessoa envelopar um Fusca, eu vou te falar.
Você viu a cara dele mudou na hora. Meu Deus, cara, o Fusca não vai, cara. Eu tenho dois alunos meus. Tem dois alunos meus, que é o Paulo e a Mayara. Eles têm um Fusquinha da JPM. Cara, o Fusquinha deles é top, cara. Eles fizeram envelopamento. Eles fizeram o curso lá? Fizeram tanto automotivo quanto decorativo. Massa. E eles estão loucos pra fazer um curso avançado de automotivo e eles querem levar o Fusca. Pra gente fazer o curso avançado. Aí eu quero gravar essa aula. Já viu essa o aula Round do 6? Fusca? Assistiu já, sério? Cara, aquela prova final que tem que passar a agulha molhadinha. Eu falei assim, eu vou te falar uma coisa, eu tô enrolando ele já tem mais ou menos uns 3 meses pra gente fazer essa coisa. Eu falei assim, não, a gente vai fazer o Fusca, vai fazer. Aí agora eles estão, ontem eu fui lá levar um material pra eles lá, na verdade buscar. Aí eu falei, ó, eu vou lançar o curso avançado. Aí lá, o Fusca tá ali, ó, já apontou pro Fusca, ó, o Fusca tá ali. Eu falei assim, então tá bom então. Pô, eu tenho um brother que é tatuador, inclusive, e ele tem um Fusca maneiríssimo, cara. Cara, quem tem Fusca, cara, quem tem Fusca é o xodó da pessoa, porque o Fusca ele tem história, cara. Tem história. Eu particularmente eu não gosto muito do Fusca, mas assim, ó, quem gosta, cara, não fala mal da esposa, mas não fala mal do Fusca. Pra mais ou menos isso. Pra galera que não tá entendendo, o susto aqui, o arrepio, chega a arrepia a pele. Nossa, aqui, ó. Por quê? Quando a gente tá falando aqui de plotagem, adesivar, tem algumas técnicas para fazer isso. Sim. Você adesivar uma superfície plana, meu amigo, você vai conseguir fazer na sua casa. Às vezes você perde um adesivo, mas o segundo você não perde. Agora, adesivar uma superfície curva. E Fusca tem um pouquinho de curva. Ele é todo curvado. Térmico, né? Pra poder ajudar. Tem toda uma técnica para você fazer o material trabalhar para você e tal, tensionar o material da forma correta. Mas lá você tá adesivando uma bola, meu amigo. É quase a mesma coisa de você pegar um capacete pra poder envelopar. Meu Deus. E rola isso, às vezes, o capacete? É o que mais deve aparecer, né? Cara, toda semana aparece uma pessoa querendo envelopar capacete, essas coisas, mas eu não faço. Eles não têm percepção do trabalho que é. Porque a pessoa fala assim, muito trabalho pra pouca coisa. Pra pouco recurso financeiro. Porque vamos supor, se eu for calcular o tempo que eu vou gastar, a pessoa compra outro capacete. Sem contar que... Até mais barato do que eu vou cobrar. Às vezes mais barato a pessoa pintar. Sim. E hoje em dia, tipo assim, igual eu tava falando no começo, o ramo decorativo tá muito em alta, então não tô tendo tempo, cara. Se eu for te falar, eu tô com uma agenda, sabe? Vai lá em casa pra fazer um orçamento, vamos fazer um serviço lá em casa, sem ser nessa segunda, na outra feira que eu vou começar a agendar com você. Isso se eu não fechar os orçamentos que eu tô conversando até sexta-feira. Então, galera, aí, ó, já manda o currículo aqui, ó, pro Gustavo. Você acabou de fazer o curso, bora trabalhar, ué. Foi. Eu até conversei com o Breno, que foi um aluno agora, que ele tá trabalhando com outro cliente, que ia fazer também um curso, mas por conta de uma demanda lá, ele não conseguiu. Ele trabalha com ele, falou assim, ó, se o Ítalo não quiser te manter lá, você pode vir pra cá, tá? Eu já falei pra ele, eu já dei um intimado nele já, ele falou assim, ó, uai, deixa eu ver lá como é que vai ficar e te falo. Sim, porque hoje em dia, realmente, a demanda tá muito grande. E como eu tô com esse projeto do curso, então tá, tipo assim, ó, eu tô rodando com a Altac em feiras, já esse ano eu fui 2 vezes. Então eu espero ir mais vezes. Então, na FESP e na Futura, né? Na FESP e na Futura eu tava. Teve um também que foi eu fui na Feira Rosenbaum. Rosenbaum é uma feira muito, tipo assim, ela é concentrada para arquitetos e decoradores. Massa. É bem centralizada nisso mesmo, lá em São Paulo. Foi numa galeria que teve lá. Foram 5 dias de feiras. Quer uma água? Opa! Com gás ou sem gás? Sem gás. Não, sem gás. A Guaraná Mineiro podia patrocinar a gente. Patrocina nós, Guaraná Mineiro. Da Guaraná Mineiro. Vou jogar na mesa, vai que... Não, valeu. Vai que eles veem potencial. Aqui é só empresa de comunicação visual. A gente tá pequeno, mas é um pequeno direcionado. Isso. Mas olha só pra você ver aqui, ó. Eu escutei uma palavra essa semana que fala o seguinte, talvez a palavra que vai mudar o direcionamento da nossa vida não vai vir lá da mesa do CEO, vai vir da pessoa que tá fazendo a faxina, a pessoa que tá fazendo o café. As pessoas têm muita mania de achar que a palavra que vai mudar a vida dela vai vir do dono da empresa. Talvez a pessoa não tenha nem acesso ao dono da empresa, mas talvez uma ideia que uma pessoa que está fazendo um café te dá, nossa, cara, eu vou fazer isso. Muda o destino da pessoa. Claro. Até mesmo porque Deus vem muito através das pessoas mais simples, né? Sim, justamente. Ele vê na nossa fraqueza se exalta o poder de Deus. Exatamente. Então, assim, ó, talvez você tá num dia assim, ó, você tá num dia mal, assim, tal.
Aí talvez você não vou dar atenção pra essa pessoa aqui não, que ela não vai saber resolver o meu problema. Talvez ali Deus pode usar aquela pessoa, puxa, nossa. Às vezes ali mesmo, tá o pensamento fora da caixa. Falando isso aí, hoje mesmo eu tava numa bad vibe, que eu tava numa aflição, eu tava com um projeto muito grande na minha mão, lá na empresa, né? E eu sempre converso muito com a minha esposa, né, cara? Que depois que eu casei, eu aprendi que você não tem que ficar contando nada pra ninguém. É só você e sua esposa, e seu pastor, seu padre, enfim. Mas eu converso muito com minha esposa. E eu tava me sentindo mal pra caramba, eu tava meio deprê. Medo de não entregar um trampo massa, do chefe não curtir. Tava muito preocupado mesmo. Acontece isso. Fui pra academia, treinei e tal, mas ainda tava muito apreensivo. Aí eu até mandei mensagem pra minha mulher. Sabia que ela não ia responder na hora, mas eu mandei mesmo assim. Porque ela trabalha no hospital, né? Então é muito difícil ela pegar celular. Mas a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi ela. Eu mandei mensagem pra ela, cara, porque eu sabia que ela ia me falar alguma coisa pra me... Pra poder te direcionar. Pra me dar conforto e falar assim, não, eu consigo. Sim. E aí, no final do dia eu acabei entregando o projeto, o chefe falou nada do projeto. Ele só falou de correção de time de apresentação. O resto tava tudo ok. Tudo ok. A gente tem muito disso de sofrer por antecipado. E igual você falou assim, a gente é sempre bom, a gente nunca sai falando pras pessoas qual que é o nosso próximo passo. Exatamente. Porque o meu pastor fala o seguinte, o inimigo não sabe o seu próximo passo, ele sabe quando você fala. Exatamente. Então quando você sai falando, não sei, todo mundo deve sentir isso, nossa, quando você fala, nossa, vou comprar um carro. Nossa, cara, vai acontecer alguma coisa que vai dar problema naquele, você não vai conseguir comprar o carro. Você falou... Cara, eu demorei pra enxergar isso, cara. Então, assim, ó, depois, agora recente, Deus abençoe a gente conseguiu comprar a nossa casa. Cara, quando a gente começou a mexer os pauzinhos, eu falei assim, amor, não vamos falar pra ninguém. Quem sabia era eu, minha esposa e meu filho. Porque meu filho, tipo assim, tava ali, ó. Eu passei por isso, eu sei o BO que deu pra mim comprar casa. Até então, tipo assim, ó, todas as vezes a gente já tinha tentado comprar casa umas 4 vezes. Cara, todas as vezes tinha um trem que não dava certo, cara. Aí veio a ideia da gente ir embora do país. Quando a gente falou, ó, vamos embora do país, a gente saiu falando pra Deus também. Tentamos tirar o visto 3 vezes, gastamos dinheiro. Aí foi o dinheiro da compra da casa. Tipo assim, da entrada da casa. Aí deu errado de novo, aí deu errado da compra da casa. E deu errado aí pra gente ir embora do país. Eu falei assim, ó, na hora quando eu tava na frente lá do consulado americano pra poder pedir o visto, na última vez, eu fechei e falei assim, Deus, se for pra ser bom pra mim, me dá esse visto agora. Se for pra ser ruim, tira ele agora que eu não vou tentar mais. Quando o agente negou, eu falei assim, é porque não é pra mim ir embora. É isso aí. Quando, tipo assim, ó, eu peguei e já vim embora de Brasília, eu vim com o coração leve. Cara, no ano seguinte veio a pandemia. Com certeza que, tipo assim, no ano seguinte deu a pandemia. Aí, nossa, olha só pra você ver, cara. Tá vendo, mano? Quando a gente põe nossos planos na mão de Deus, cara. Uma coisa é passar dificuldade aqui, com apoio. Com apoio. Uma coisa é eu sem saber falar uma língua lá fora. Então, tipo assim, ó, e nisso a gente peca muito, cara, de tentar ir com os nossos braços. Não, eu vou. Você vai lá, você vai conseguindo, mas você vai ver que você vai ser numa luta, vai ser difícil, você vai ficando estressado e tal. Quando você entrega nas mãos de Deus, parece que o trem fardo vem leve. Eu vim embora tranquilo. Aí eu falei, não, então eu vou voltar e me empenhar na minha empresa. Aí tal, eu comecei a me empenhar de novo e tal, focar e tal. Isso foi em 2019. Aí 2020 deu a pandemia. Aí veio um descontrole muito grande financeiro, porque as coisas começaram a piorar um pouco e tal. Aí desistimos de comprar casa. Aí vamos trabalhando e tal, vamos trabalhar, vamos fazer. E nisso acabou que a gente converteu a Cristo, foi a melhor coisa da decisão que a gente fez, foi maravilhoso. Depois disso, nossa vida só veio melhorar. A gente não era casado no papel, a gente casamos na igreja, casamos no cartório e tal. Aí depois disso a gente começou a prosperar. E é onde você falou assim, ó, quando a gente faz uma coisa em concordância com a nossa esposa, parece que as coisas fluem. Com certeza. Porque Deus coloca as pessoas certas do nosso lado para poder instruir a gente. Exatamente. Porque vamos supor, se você tá ali nervoso ali, ó, se você pergunta pra um amigo seu do seu trabalho, não, cara, pode ser que ele não vai gostar mesmo, né? Nossa, o cara ia pôr mais pilha inocente e ia te deixar mais pilhado ainda. Cara, exatamente. Então, eu costumo dizer que o casamento, cara, tem que ter um equilíbrio entre os dois, né? Sim. Por exemplo, uma hora que você tá muito nervoso, a sua esposa tem que estar te acalmando. Tem que estar vice-versa. Um completando o outro, isso. Cara. Não adianta. É um cabo de força. Não adianta os dois estar brigados, os dois dando muito ponto de faca, não vai dar certo. Então, esse ponto de que eu sou isso, que eu sou aquilo, a pessoa tem que saber pra quem falar.
Tem. E manter o segredo. Aí, voltando à coisa da casa, quando a gente falou assim, não vamos falar pra ninguém, cara, deu tudo certo. A gente comprou uma casa, tivemos dinheiro na entrada, trocamos o carro e tal, tipo assim, ó, as pessoas quando viram, falaram assim, putz, o que você fez? Mas assim, as pessoas, é igual onde as pessoas falam, as pessoas só vê as glórias. As batalhas ninguém vê. Ninguém vê. As orações ninguém vê. As madrugadas que a gente acordava pra poder orar. Só vê a sorte. É sorte. Ah, o Max anda num carrão. É sorte, nossa. E nossa, ele tem uma casa boa. É sorte e tal. As pessoas têm que parar de ver somente o momento da pessoa. Exatamente. E ver a história. O que tá por trás dos bastidores ali, ó. A minha esposa, eu chamei ela pra vir hoje e ela não gosta disso aqui. Tá sendo filmada, essas coisas. Não é o perfil dela. Mas sem ela, cara, por trás dos bastidores do meu curso, que você vê, se vocês verem as imagens do curso, no final do curso a gente monta uma mesa com café da tarde, com bolo e salgadinho, tudo bonitinho, um vídeo passando aqui na televisão das imagens. Se não for ela, não vai. Então assim, ó, então tem coisas que só a gente que tá por trás a gente vê. Exatamente. Entendeu? Eu dou muito valor nessas coisas, assim, nessas coisas que a gente fala assim, ó, as pessoas só tá vendo o que tá aqui em cima da mesa. Mas o que tá aqui, ó, o que tá por trás, o que tá sustentando essa mesa aqui de pé aqui, ó, ninguém tá vendo essa base da mesa aqui, ó, mas é o que dá sustentabilidade pra ela. O corre que foi pra poder trazer esse material aqui pra mesa, ninguém vê. Ninguém vê que, tipo assim, ó, que a gente teve que estar em São Paulo, passando 5 dias longe da família, pra poder ganhar uma parceria com o pessoal e tal. Nossa, o Gustavo é patrocinado. Nossa, como é que ele conseguiu isso? Como é que ele conseguiu as coisas tão fácil? Não vê as lutas que a gente passa. E o pessoal ainda fala que fácil, né? Fácil. Acha que é fácil. Fácil é só pra herdeiro, meu amigo. Hoje em dia nem pra herdeiro o Lula tá pegando. Vai lá contar com herança. Ó, você não fala assim do papai Lula não, tá? Deus é mais. Brinca, viu? Deus é mais. Brincando. Daqui a pouco o Alexandre Moraes entra ali na porta ali, ó. Eita, prender nós. Não. Mas assim, cara, hoje em dia eu falo assim, a minha empresa hoje, ela é sustentada por Deus, em primeiro lugar. Porque eu sempre, quando eu chego nos lugares onde eu vou comprar material, todo mundo que você pergunta, cara, como é que tá as coisas? Ah, tá fraco demais. Nossa, dá muito ruim. Nossa, esses meses não fiz quase nada. Cara, graças a Deus, cara, eu falo pros meninos lá, pro Léo e pro João. Mandar um abraço pra eles. Minhas bênçãos que eu falo. Podia ter trago esse também. O João tá com um corte no dedo, cara. Cortou o dedo. Chegou de fora a fora aqui assim, pegou no dedo e tal. Mano, você acredita que eu nunca cortei o dedo com estilete? Cara, eu sempre falo, é muito perigoso o estilete, cara. Assim, eu falo, ele foi um acidente, ninguém quer se machucar e tal. Mas assim, é muito perigoso. Então ele não tá de 10 dias de atestado. O Léo é uma bênção que Deus colocou pra mim, ele veio lá da Bahia. Já tem. Que doido, hein? O cara é tipo assim, eu tenho as minhas divergências com ele e tal, assim, a gente discute. Igual todo mundo, mas assim, ó, é uma pessoa que eu amo de coração, ele e o João. O João foi uma pessoa que Deus colocou também, veio trabalhar com a gente sem saber nada, tipo assim, ó, publiquei, e ele veio, falou assim, cara, o que eu vou te oferecer é isso aqui, a partir do momento que você começar a melhorar o seu desempenho, eu vou melhorar pra você e tal. O moleque tá felizão, já fez consórcio de carro pra comprar carro. Ai, que massa, hein, o Léo, depois que ele mudou pra cidade, ele já mudou de casa 2 vezes, pra melhor. Então eu sempre falo assim, ó, as bênçãos de Deus começavam, igual eu falei pra eles, cara, se melhorar pra mim, vai melhorar pra vocês. Eu não vou manter a bênção na minha, porque eu gosto, tipo assim, ó, eu prefiro ser fonte do que ser um vaso. Cara. Porque o vaso, ele vai só enchendo, ele chegou ali, ó, ele para. Ele encheu, ele acabou. A fonte transborda nas outras pessoas. Igual a gente vê, eu vejo eles melhorando dessa forma, eu fico satisfeito. Eu também, cara. Eu gosto de ver meus amigos lá do trabalho, quando contam assim, não, tirei minha habilitação. Cara, nossa, comprei meu apartamento. Cara, eu fico feliz demais de ver os caras. É gratificante ver as pessoas melhorar de vida, principalmente cara. Aqueles que conseguem fazer sozinho, cara. Sim, sozinho. Sem ninguém ajudar, igual eu falo, assim, ó, igual a gente tá falando de herdeiro. Cara, eu tô vindo na força do meu braço com Deus e minha esposa agora. Porque meu pai faleceu, já tem mais de 3 anos já, meu pai não deixou nada. Não, tipo assim, também não teve nada também pra eu poder cuidar assim. Sempre teve uma vida trabalhando e tal, assim. Minha mãe também sempre foi trabalhadora, ela trabalha em farmácia, então assim, ó, não vem de herança. Então tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho. Eu falava assim, ó, igual meu menino, eu sempre falava assim, quando você quiser as coisas, você tem que correr atrás pra poder trabalhar. Não vai cair no seu colo. Então assim, ó, sempre que eu tive a oportunidade, eu dava o passo pra poder melhorar. A minha esposa sempre falava assim, nossa, mas a gente não vai ter um sossego, não. A hora que começa a estabilizar, assim, ó, eu falo assim, ó, ops, peraí, ó, deixa eu ir pra frente. Tanto que a loja, hoje a gente tem a loja, graças a uma tema minha.
Ela falou assim, amor, não tá na hora. A gente acho que tava entrando na pandemia quando eu abri a loja. Por isso que eu passei... Isso, no Roosevelt. Por isso que eu passei alguns momentos apertados, porque logo quando deu uma pandemia assim, ó, eu assumi um aluguel caríssimo. Por exemplo, eu preciso de um lugar pra mim. Eu cheguei num ponto e falei assim, não, eu não posso atender meus clientes na minha casa. Então, assim, ó, aí nesse ponto, foi também, tipo... que... Uma teimosia que deu certo. Isso, né? Uma teimosia que deu certo, que se eu não tivesse dado o passo, não teria a loja. E depois que eu fui pra igreja, a gente começa a entender um pouco mais as coisas. Deus nunca vai te dar uma bênção se você não for atrás dela. A gente tá sentado aqui, não vai cair aqui agora, um pacote de dinheiro, né? Não vai cair isso. E as pessoas, tipo assim, elas têm que perder a mania de esperar chegar. Eu nunca fui de esperar. É, aquele clássico, né? Às vezes a pessoa acha que pedir pra Deus vai te entregar de mão beijada. Não. Deus, eu quero tanto uma casa, quero tanto pagar minhas dívidas, mas Deus não vai lá pagar a sua dívida, pagar o seu nome do SPC. Deus vai te dar mais trabalho pra você conquistar aquilo lá. Ou Deus vai fazer você ser demitido da empresa, abrir seu próprio negócio e conquistar sua casa. Cara, eu sonhava, eu falava assim, nossa, cara, eu sonhava em, tipo assim, eu lembro uma vez, veio até na minha cabeça aqui agora, eu trabalhava, quando eu saí da Frontal, nossa, até falei o nome agora. Mas é gravado, é só cortar. Quando eu saí lá dessa empresa, meu acerto acho que deu 10 mil uns quebradinhos, tal. Eu falei, nossa, cara, eu vou comprar uma motinha pra mim, vou rodar no mototáxi ali, vou fazer meus biquinhos de adesivo, tal, vou fazer um curso de vigilante, vou trabalhar 12 por 36, na época eu não tinha interesse tipo assim, de ter empresa. Eu vou fazer o curso de vigilante, eu vou trabalhar 12 por 36, que eu vou ganhar dos dois lados. Fiz o curso de vigilante e tal. Aí quando eu tava fazendo o curso de vigilante, me veio lá, tava no Banco Santander, que eu trabalhava no Banco Santander, nesse coisa, né? E um vigilante, um cara, rapaz mais velho, ele viu que eu tava, tipo assim, ó, tava começando a perder serviços, porque eu não podia atender meu celular. Ele falou assim, meu amiguinho, ele me chamava de, amiguinho, você tá perdendo seu tempo aqui, cara. Isso aqui não é pra você não, velho. Olha só pra você ver o seu telefone, não para. Não para, você tem que sair e tal. Foi até eu ter que sair do serviço também para poder começar a trabalhar com o envelopamento. Então, tipo assim, ó, Deus já tava me tirando daquilo ali já e eu tentando ir para um outro caminho. Aí precisou de eu ir para outra empresa e começar a trabalhar para poder vir trabalhar com isso. Caraca, hein? História boa. Não, se eu for contar a história aqui, tipo assim... mas você tá aqui pra isso. Quando eu saí... Quando eu saí dessa empresa, eu fiz esse curso de vigilante e tal. E, cara, foi muito difícil de achar serviço, porque eu já tinha algumas tatuagens. Não sei, e nesse ramo de segurança, hoje eu não sei mais, que já faz mais ou menos uns 9 anos isso já. Não sei se ainda tem esse preconceito. Então eu fui procurar, tipo assim, aí um amigo meu falou assim, Gustavo, eu tenho um trabalho aqui, ó, de segurança de loja do Deville. E eu já tinha um curso de vigilante. E tal, tranquilo. Eu falei, nossa, pra mim tá tranquilo. Meu seguro-desemprego já estava acabando. Aí eu falei, eu quero. Aí eu fiquei lá, o salário acho que era R$1.000, mais uma cesta, assim, tal. Bem abaixo do que eu já ganhava lá no outro. Eu falei, mas beleza, eu tô sem nada aqui. E pra você ver o tanto que Deus é engraçado. Logo quando eu separei casa com a minha esposa, a gente não morava junto, a gente namorava, mas já tinha o meu filho, Gabriel, de 1 ano. Então a gente falou, vamos morar junto. Um mês que a gente tava morando junto, eu fui demitido lá desse serviço. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? E tal, assim. Aí nisso eu fiz esse corre todo de fazer o curso de vigilante e arrumei esse serviço no Deville. Logo em seguida, mais ou menos um mês, um amigo meu, Luiz Gustavo, falou assim, a empresa que eu tô precisando aqui tá precisando de um adesivador. Aí eu falei, nossa, cara, a oportunidade que eu tava querendo lá nessa empresa que eu tava, estão dando aqui agora. E não vou te mentir, tipo assim, eu não tinha experiência top pra falar que eu era adesivador. Aí a mulher me chamou, vem aqui pra você fazer uma entrevista. Cheguei lá e tal, você já é adesivador? Eu sou adesivador, faço de tudo que você colocar na minha mão, eu faço. E bati no peito, falei, sou bom. Aí ela já tava nervosa com o rapaz que trabalhava lá. Ela falou, então eu vou conversar com meu esposo, dependendo eu te falo. De noite ela me ligou, Gustavo, você vai ser contratado, você pode começar que dia? Eu fiquei louquinho da cabeça, porque no Deville eu tava ganhando R$1.000, mas eu acho que uma cesta de R$300, eu acho que um negócio assim. Lá ela me ofereceu 1.690 de cara. Ó, massa. De cara, assim, ó. Aí eu falei, nossa, que show. Nossa, beleza e tal. E pelo que você tá falando, eu acho que eu sei quem é. Você deve saber, assim, eu acho que eu já te contei essa história já. Não. Na época eu começava com C, hoje é P.
Cara, os caras de código. É mais ou menos isso. A esposa e o marido. Cara, eles são muito inteligentes. Demais. E os caras tocam demais a empresa. Só que brigam muito entre si. Mas faz parte, cara. Tipo assim, não é todo mundo que consegue trabalhar... É um patrimônio grande que eles têm. É um patrimônio grande que eles têm. É uma empresa consolidada, assim, sabe? Sim, e é muita dor de cabeça, cara. Lidar com gente é difícil. Aí lidar com isso do lado da esposa e depois você chegar em casa e separar... Nossa, é muito difícil. Aí cheguei e tal, beleza. Aí ela falou assim, você vai ser contratado e tal. Eu fiquei muito feliz, porque na época, tipo assim, era o que eu queria. Foi boa de trabalhar? Não. Não vou mentir. Sofreu? Não sofri porque, tipo assim, antes, Max, eu falo o seguinte, hoje, Deus me moldou de uma forma tão maravilhosa, porque antes eu não gostava de trabalhar. Antes eu não gostava. Trabalhava porque precisava. Então, assim, lá, essa empresa, eles não têm compromisso com horário. Eles não querem saber se você tem vida própria ou não. Eles chegavam, vamos supor, se o seu horário era 6 horas, chegava assim meio, pega esse adesivo aqui, vai ali e coloca isso aqui pra mim. Não, mas já tá dando meu horário. Não, mas eu preciso que você vá lá. Mas não pagava? Pagava, mas assim, pagava de 3 em 3 meses. As horas extras eram feitas de 3 em 3 meses. Isso aí é foda. É fria. Aí, e tinha muito trabalho de shopping. De madrugada. Shopping Nossa, cara. É triste, o cara tem que ter paixão. É triste, cara, porque aí, beleza. Aí, até então, eu não sabia que, tipo assim, era o meu sonho começar a trabalhar com adesivo e tal. Aí eu comecei a trabalhar. No primeiro dia, cara, e eu, tipo assim, eu tinha uma basezinha, tipo assim, vamos se dizer que eu tinha feito um curso comigo hoje. Tá, eu cheguei lá na segunda-feira, eles me entregaram um adesivo de 1,50 m de altura. Eita. Por 4,5 m. Tinha acabado de imprimir. Nossa. Falou, Amarok tá chegando aí. Inteiro, chapado, cara. Eu falei assim, meu Deus. Aí na hora, nem era cristão ainda, falei assim, Deus, vamos comigo, porque eu não vou dar conta de nem era convertido. Não, tipo assim, é engraçado que, tipo assim, eu falo que, tipo assim, eu acho que eu era convertido antes de ser, sem saber. Porque toda vez que apareceu uma dificuldade, oh Deus, vamos comigo, porque eu não dou conta, não. Mas você não era ateu, né? Não. Na verdade, eu era católico, né? Eu era católico e tal. Aí, beleza. Cara, a hora que ele me entregou esse adesivo, tinha acabado de sair da mão. É cristão também. Cristão do mesmo jeito, isso. Aí, a hora que eu vi aquela caminhonete chegando, cara, esse adesivo desse tamanho, eu falei assim, meu Deus, onde eu fui me meter, cara? Eu falei assim, mas o primeiro dia de serviço, cara, se eu já não der conta disso aqui agora, já era, eu rodei. Eu já perdi o outro serviço, que era do Deville, e vou perder esse aqui também, já era. Fiz, cara, esse Amarok chegou, né, eu comecei, veio daqui, aí o Luiz Gustavo veio pra poder me ajudar e tal. Quando foi mais ou menos eram umas 4h30 da tarde, a Amarok tava pronta, as duas lateral e a tampa traseira. Top, hein? Cara, ficou show o material, ficou show o trabalho, ficou massa. Aí eu falei assim, cara. Aí o pai cresceu. Não, falei, não, que isso? E quando você fez. Cara, não, eu tenho que aproveitar essa deixa. Quando você fez essa. Você realmente chamou Deus nessa hora? Chamei Deus. Aí pra você ver, mano, isso é testemunho demais, velho. Tem outra história também, que foi feita agora. Isso deve ter uns 4 anos. Eu já era, não vou falar bom, mas eu já sabia trabalhar muito já. Eu já era profissional bom na área. Você ainda não tinha um curso. Eu não era pro expert, mas eu já trabalhava muito bem. Teve um dia, um rapaz estava com uma Spin. Um Spin é um carro da Chevrolet e tal, e o teto dela é todo corrugado. E tava um dia que tava frio, cara, e o cara queria colocar um adesivo preto fosco no carro, no teto. Nossa, mano. E quem trabalha com envelopamento sabe que no dia frio o adesivo fica mais quebradiço. E era fosco ainda? Fosco ainda e tal, e era mais ou menos 5h30 da tarde, o dia já tava esfriando muito já. E na época eu não tinha a loja onde eu entro com carro ainda. Tem mais ou menos 5 anos e meio, essa história. E na hora que eu comecei a fazer o trabalho, o cara não podia fazer durante o dia no sol e tal. Ele trabalhava, ele saiu do serviço. Cara, eu tava na metade do carro assim, ó. E eu falei assim, cara, eu não vou conseguir. Eu tava cansado já do dia que eu tinha trabalhado. Aí, sabe assim, eu fechei o olho em cima, eu tava com a porta aberta em cima do carro. Eu falei assim, Deus, se o senhor não fizer isso aqui, eu vou rasgar esse adesivo e eu não vou dar conta. Eu vou perder o dinheiro. Caraca. Falei assim, faz pra mim, Deus, porque eu não vou dar conta. Te juro por Deus, a minha mente abriu de uma forma tão magnífica pra poder fazer o trabalho, eu acabei o trabalho em meia hora. Bom demais. Cara, que foi, essa pra mim foi a da Amarok e a da Spin foi pra mim que Deus trabalhou na minha mão a vez mais. A vez maior. Sim, porque não tem. Aí, beleza, acabei a Amarok. Aí começou a vir uns problemas lá na empresa. Gustavo, shop. Tá, beleza. Eu ia, beleza. Fiquei lá, se não me engano, 6 meses. Aí, por último, que foi o que fez eu sair, eles falaram que ia começar a pagar as horas extras em banco de hora.
E eu falei, não, eu não aceito, eu não tô trabalhando pra poder ficar em casa assistindo sessão da tarde. Eu trabalho porque eu quero dinheiro. Aí acabou que entrou algumas divergências, uma semana depois eles me mandaram embora. Aí foi aí, depois de eu sair dessa empresa, que eu consegui arrumar um serviço de vigilante. Quase 6 meses depois que eu tinha feito o curso e tal. Aí o salário já melhorou um pouquinho, era 2.000 lá, vai cacetada, o ticket, quase R$1.000 e tal, foi muito bom. Mas não consegui também ficar, tipo assim, ó, nessa época eu já tava pegando mais serviço por conta própria. Aí eu falei assim, nossa, eu preciso sair fora disso aqui, tal. Foi onde, numa tarde de domingo, eu lembro até hoje. E o vigilante de banco, ele tem que ficar meio que de plantão. Uhum. O supervisor ligou, eu tava no domingo, 2 horas da tarde, eu preciso que você esteja no banco 2 horas, em meia hora. Ele falou, você precisa que você esteja no banco em meia hora. Aí eu falei assim, cara, eu não consigo, eu tô longe de casa, eu tenho que ir lá pegar a farda, pegar tudo, e não consigo. O cara se exaltou comigo e tal. Na segunda-feira ele foi lá no banco. E ele, não, é que você não podia ter feito isso, você me largou na mão, toda vez que eu te ligo você não me atende. Eu falei assim, cara, uma vez que eu não pude vir, você fala isso. Aí ele pegou e se exaltou, começou a gritar. Aí eu falei assim, irmão, deixa eu te falar um negócio aqui, ó, eu não sou seu filho, você tá gritando com um homem e eu tô com um revólver na cintura. Se você gritar de novo, a história vai ficar diferente. Aí ele foi onde ele abaixou o tom. Aí foi aí que, tipo assim, ó, eu falei assim, cara, isso aqui não é pra mim. Não é pra mim. Eu falei assim, cara, me manda embora. Pode fazer merda. Ah, ponto de fazer merda. Ele gritando comigo dentro, tipo assim, ó, na sala, de coisa assim, ó. Eu tava armado e tal. Se eu tivesse um pouco nervoso, eu falei assim, cara, você não tá gritando com qualquer pessoa. Aí eu falei assim, ó, abaixa o tom, você não tá falando com seu filho, eu tô com um revólver na cintura. Se você não abaixar o tom, a conversa vai mudar. Aí foi onde ele retrai um pouquinho. Não, é porque você me deixou na mão. Meu supervisor, que é acima de mim, veio me falar e tal. Eu falei, não, tudo bem, mas você me ligou, falando pra mim estar em tal lugar em meia hora que eu não ia conseguir. Eu ia mentir pra você, eu não ia conseguir. Aí eu sei que eu pedi pra ele me mandar embora e tal. Ele falou assim, ó, cobre só as férias do fulano pra mim. 1 mês eu te mando embora com todo o seu direito. Ele falou assim, não precisa nem me devolver os 40%. Eu falei, não, fechou. Que foi logo quando eu finalizei esse mês, eu tava fechando um serviço com o Stefani. Ele é uma pessoa até famosa, tem um espetinho ali perto do praia. Ele tinha um rancho, muito bonito o rancho. A gente foi o primeiro serviço maior que eu peguei, que deu quase R$7.000 de trabalho. Eu fiquei doido, cara. Falei, nossa, 7.000 conto, um serviço, cara. Eu fiquei louco, falei assim, meu Deus. Nunca nem peguei R$7.000 na época, assim, ó. Você já tava sozinho já? Não, eu tava trabalhando como vigilante do banco ainda. Não, mas o serviço de 7.000 era você sozinho. Era meu, sozinho. Nossa, mas os 7.000, você já tava fazendo aquela conta de quanto que ia sobrar limpo? Não, escuta, aí eu falei assim, ó, eu fechei 4 paredes, se eu não me engano foi 4 freezer e uns outros trabalhos lá pra poder fazer. Aí ele falou assim, ó, Gustavo, eu não consigo fazer pra poder te pagar, eu sei que deu 7.400 uns quebradinhos. Eu não consigo pra te fazer dessa forma pra poder pagar assim, ó. Vamos fazer um negócio bem bolado? Pega um final de semana no rancho e eu te pago metade em dinheiro. Aí eu sei que eu peguei R$3.500 e ele me deu 3. Não, me deu 4. Como é que foi? A penhora foi R$3.500 e ele me deu 4. Em dinheiro. Deu 4 em dinheiro e 3.500 e o final de semana no rancho, com tudo tal, que é sexta, sábado, domingo. Cara, mas se você viu o rancho, cara. Festa. Nossa, que festa, cara. Eu tenho vídeo desse rancho até hoje. Ele fez o serviço, foi pra festa no rancho e gastar os 4.000. Cara, mas eu não bebo, então eu não gasto dinheiro. Tipo assim, nós assamos carne e tal. Você eu nunca bebi. Então, assim, aí a hora que eu vi assim, ó, sobrou, peguei os 4.000, né? Eu fui comprar os material. Cara, os material deu R$1.500 de tudo. 1.590, eu lembro certinho até hoje. Falei assim, putz, cara, sobrou isso tudo aqui pra mim, velho. Sobrou assim, né? Na época eu não tinha gasto. Você nem fez as contas direito. Não, nem conta eu fiz, Max. Você é louco, eu tinha acabado de sair do serviço CLT e tal, e eu falei assim, cara, eu sei que eu peguei quase 3, sobrou 3.900, sobrou 2.000 uns quebradinhos, livre. Eu falei assim, cara, eu vou fazer serviço aqui em 2 dias, cara. E como que você precificou isso aí? Você foi por base das outras empresas que você trabalhou? A forma com que eles vendiam? Sim, foi, tipo assim, eu sempre tive eu sempre jogava assim, ó, o material eu vou gastar 100, eu sempre faço, hoje mudou um pouco, mas eu jogo um a mais, que é o dobro, 100%, né? E jogo mais 50%. Porque, vamos supor, se eu tiver um retrabalho, eu já tenho o dinheiro para comprar o material novamente e pelo menos a mão de obra. Então, no prejuízo eu não saí.
Entendi. Entendeu? Sem ter conhecimento, sem ter estudo, eu já fiz você fez uma precificação. Eu fiz uma precificação. Na época eu usei adesivo Color Max e tal. Eu não sabia que era um adesivo anti-bolo, igual esse aqui é hoje, decorativo e tal. E o cara ficou. Até hoje, a filha dele é cliente minha. A filha dele é uma arquiteta, todo mês ela me manda serviço. Nossa, todo mês? Todo mês. Todo projeto que ela vai fazer, ela dá um jeito de colocar um adesivo. Nossa, que bom, hein? Porque, tipo assim, todo tem aquele negócio de dar uma comissão e tal, assim. Todo mês eu tenho um serviço com ela. O último que eu fiz foi da Delta. Cara, foi quase 15 mil reais. Ela me colocou lá dentro. Top. Um serviço que eu fiz no meu... Aí, lá nesse rancho, era no sábado, cara. E eu falei pra minha esposa assim, falei assim, ó, na época eu tinha um Corsa. Falei assim, amor, escreve o que eu tô te falando assim, ó, eu nunca mais vou trabalhar pros outros. Nunca mais eu vou escutar desaforo de ninguém. Eu nunca mais vou escutar nenhum homem gritando comigo por conta disso aqui. Não, mas como é que nós vai fazer? Eu falei assim, amor. Aí eu falei pra ela um plano doido lá na hora. Ela falou assim, ó, eu vou pegar o Corsinha, eu vou trocar num Golzinho G5. O dia que não tiver adesivo pra me pregar, eu vou rodar de Uber. Mas não vai faltar nada lá em casa. Foi dito e feito. Eu cheguei na cidade e tal, assim, comecei. Na outra semana eu tentei comprar um Gol no meu nome, não passou, porque o meu nome tava limpo, mas não tinha score e tal. Aí eu falei assim, mãe, deixa eu comprar no seu nome o carro. Na hora aprovou o carro. Um Golzinho G5 2010, novinho o carro. Cara, eu rodei, eu fiquei com esse carro um mês e meio. Eu nem cheguei a cadastrar ele na Uber. Te juro por Deus, não cheguei nem a baixar o aplicativo da Uber pra poder colocar o carro. Todo dia eu tinha um serviço pra me fazer. Todo dia. Então, assim, eu levantava de manhã cedo, levava ela no serviço que ela trabalhava na Droga Líder. E quando eu voltava pra casa, eu pegava no Facebook, naqueles grupos, plotagem de geladeira, plotagem disso. A pessoa chamava, eu ia fazer o orçamento de manhã, de tarde eu ia fazer o serviço. Legal, hein? Cara, e foi isso. Comecei a postar nos grupos e tal, assim, começou a vir indicação. E eu lembro até hoje. Uma cliente minha me falou assim, Gustavo, vai chegar um ponto, Gustavo, que vai ficar inviável você trabalhar sozinho. Vai ficar inviável. E hoje eu vejo isso. Hoje eu não consigo ficar sozinho. Hoje eu estou sem um dos meus meninos lá, que é o João. Cara, eu tô muito apertado. Eu tô com o serviço atrasado de 2 dias. Porque agora, como ele não tá, eu tenho que sair pra rua, tá ficando os orçamentos e tal. Então deu uma agarrada. Então, na época, assim, a gente sempre tive Deus, mas assim, eu sempre fui dando o passo e Deus foi me dando o chão. Porque se eu tivesse com medo de sair do serviço, eu não teria feito o que eu fiz. Entendeu? Isso aí. É muito show. Show de bola. Cara, essa história faltou, né? No primeiro podcast, a gente sabe que quando é o primeiro, sempre sim, tem mais conteúdo. Eu sei que tem muita história ainda pra gente conhecer. Tem as pegadinhas no meio do caminho, né? Nossa, que a gente sempre passa raiva. Tem. Rapaz, esse mundo de comunicação visual dá pano pra manga. Igual você me perguntou aquele dia lá, Gustavo, o que você dá pras pessoas? O que você, uma frase, fala assim, cara, mano, se você quer fazer um negócio, vai pra frente, velho. Porque é o seguinte, cara, não você já tem. Se vai dar errado ou se não, cara, se der errado, você levanta e vai de novo e toca o balde pra frente e tal. Tenta de novo. Quantas vezes que deu errado pra você, Max? Quantas vezes deu errado pra você, irmão? Verdade. Então, assim, ó, não é só glória que a gente vive, não. Se tá dando errado é porque ainda não acabou. Entendeu? Eu falei essa semana, cara, eu até falei com a minha esposa, falei, nossa, amor, foi semana passada, eu tava desanimado, eu tava, mano, eu tô tão cansado, velho, nossa, parece, sabe quando você sente o corpo cansado, assim, ó, aquela briga espiritual que você tá ali, assim, cara, você não sabe o que, cara, tá tudo bem, você não tem conta atrasada, tá tudo bem o serviço, mas você tá daquele jeito, você tá pra baixo, assim, ó, cara, o que tá acontecendo, tal? É o dia que você tem que, tipo assim, parar e falar assim, não, cara, peraí, ó, eu não tô tão de boa, não, peraí, ó, aquele dia eu tava desse jeito, eu tava assim, lembrar das coisas que já foi num dia mal, você lembrar do dia bom. Que te dá força pra você caminhar de novo. Rapaz, já passei por situação desse jeito. E na época eu tinha empresa de comunicação visual. Eu montei a empresa para não ter que trabalhar. Ixi. Para não ter dor de cabeça. E foi indo. Eu não tinha dinheiro, porque o meu intuito não era ter dinheiro, era ter paz. E eu toquei. Tanto que eu fechava a empresa quarta-feira, ia pro cinema. Sexta-feira. Deu super certo, né? Deu. Sexta-feira eu fui. Não, deu. Meu intuito era esse, não era trabalhar. Sim. Foi 5 anos trabalhando de. Cara, trabalhando sem trabalhar. Você fazia, vamos lá, fiz 200. Vou no cinema.
Não, eu tipo assim, eu fiz tudo bem organizado, fiz a parte administrativa, tudo, a gestão bem certinha. Só que meu foco não era ganhar dinheiro, era não ter trabalho. Então eu comecei a dirigir junto com a banda, o pessoal da Capitão Jones. A gente ia pro Rio Quente. Olha então só. todo final de semana. Eu lembro dessa época aí, cara. Todo final de semana eu tava lá no Rio Quente. Aí, só que eu não deixava cliente meu na mão. E eu peguei um serviço para adesivar uma geladeira. Adesivo com impressão digital por trás e com branco. Transparente com branco. Cara, isso era numa chácara, numa quarta-feira. E a gente ia viajar na sexta. E eu perdi esse adesivo. Fui aplicar com água, tirei a porta, pus em cima da mesa para ficar mais fácil. Meu Deus. E, cara, e aquilo me estabilizou de um jeito, cara. Que, cara, parece que enquanto não zerasse a semana e chegasse outra segunda-feira pra mim lá resolver aquela porta, minha vida não parece ia voltar. Parece que não zera, parece, né, cara? Mano, foi um ano inteiro viajando com a banda sem nunca acontecer um problema. Depois que aconteceu isso, sabe o que aconteceu? O pneu do carro furou. A gente terminou de tocar, era um Corsa. Imagina só, o Corsinha. Nossa. Com 5 negros dentro. Do seu tamanho? Você dentro de um Corsa já é engraçado, cara. Tinha 2 do seu tamanho. Ah, meu. O Moisés e o Clebão eram mais ou menos do seu tamanho. Não sei se o Clebão tava nessa época. Mas eu sei que quando a gente foi viajar, quando a gente pegou pra sair, eu já tava tão grilado que eu falei, galera, só vai rezando. Só vai rezando, porque o trem tá feio aqui pro meu lado e pode deixar que eu vou tocar. Com vocês não vai acontecer nada não, mas vai rezando. Vai rezando aí. Vai rezando. A gente chegou, esse cara tocou, aí chegou no refeitório. Bora comer. Na hora que eu fui comer não tinha carne. Nossa, Max. Foi zicando. Beleza, vambora. A gente saiu do Rio Quente, aí eu tô andando, chegando perto da rotatória, um carro dando luz alta. Eu falei, mas o que esse cara quer? Passou por mim, o pneu tá furado. Você nem viu o pneu furado, olha só, cara. Beleza. Fui lá e falei assim, não, galera, isso aqui eu troco em 2 tapas. Rapaz, eu tirei todas as malas, porque a banda, o Corsa, era tudo milimetricamente colocado. Tirei tudo, eu acho que não foi 5 minutos eu troquei esse pneu. E voltei a mala de volta e fui lá no posto pra encher, porque o step não tava muito cheio. Posto sem energia. Nossa, mano, que isso? Que dia zicado, cara. Beleza. Então, aí, isso a gente já tava voltando no domingo. Chegando em Araguari, na hora que a gente vai passar no primeiro quebra-mola, pá, estoura o pneu. Nossa. Ou 2 step. Acabou, já era. Aí, domingo, 5 horas da tarde, onde tinha borracharia? Aí o cara ficou lá e eu peguei o pneu, coloquei nas costas e fui. Na força do ódio. Os caras lá bebendo, curtindo, Aí eu fui na força do ódio. Fui lá, pá, troquei. Não achei lugar nenhum, posto nenhum com borracharia. Aí o Moisés ligou pro pai dele, o pai dele buscou a gente foi lá, tirou uma roda do carro dele e colocou. Pôs pra gente seguir. Aí não dava certo trocar só uma roda, tinha que trocar o conjunto. Dois par, certo. 2 par. Trocamos, fomos. Cara, eu sei que eu cheguei em Uberlândia. Antes de chegar em Uberlândia, na hora que a gente tava saindo, pegando a BR pra vir pra Uberlândia, o Moisés, para o carro aí. Isso já eram umas 10 horas da noite. Meu Deus. E eu imaginando que ia estar em casa meio-dia. Um dia mal. Domingo, 10 horas da noite, aí o Moisés, esqueci a carteira dentro do carro, espera aí que eu tô voltando. E eu já... Cara, beleza. Chegamos em casa, isso aí, cheguei, eram umas 11 horas da noite. Não, ainda, a gente tava namorando na época. Aí, eu deixo o pessoal da banda, a minha moto fica lá na casa do Brunão. Sim. Eu pego a moto e vou embora. Na hora que eu tô passando a moto em frente ao ar do Tiberi, quebra a mola, eu reduzo, na hora que eu freio, vrá pra moto de lado. Você cai, meu Deus, Max. Rapaz, o inimigo tava tentando você. Cheguei na base do ódio, falei assim, rapaz, pode acontecer de tudo, mas
eu vou e vai passar. Essa bosta aqui não vai me atormentar, não. Cara, foi a tormenta mais foda que eu já passei. Cara, tem dias desses formas assim, ó. Cara, e foi foda. O cara, igual eu falo, o inimigo, cara, ele tá ali, cara, querendo te tirar do sério a todo custo, velho, a todo custo. E quanto mais as coisas aconteciam, eu falei assim, você tá querendo? Meu amigo, pode tentar, mas não vai dar certo, não. Eu tenho um episódio desse assim, na época eu tinha um Corsinha, a gente tava pescando, eu e os amigos meus, e eu nunca bebi. E a gente sai de Itapuirama ali, ó, nos tablados que tem ali. E o Corsinha meu cheio de gente, os caras mamados, cara, já umas 2 horas da manhã, vambora. E eu fiz da mesma forma, passei, levei a galera na casa deles, todo mundo. Dois moravam no São Jorge e tal. Aí eu vim embora, cara, e eu lembro certinho, quando eu tava saindo assim, ó, eu falei assim, Deus, galera, tá todo mundo tonto aqui e tal, só tá eu acordado aqui, eu já tô com sono também, mas vamos comigo, me leva até na minha casa. Cara, eu vim no Corsinha 140, 150, e o Corsinha era andador, cara, de guerreiro que é Corsinha meu. Cara, eu te lembro certo, cara, a hora que eu saí da rodovia, cara, pra me entrar pro Jardim Brasília, que eu peguei a rua, assim, um rua que eu tava mais ou menos 40 por hora, meu pneu estourou, cara. Eu falei assim, aí na hora, nossa, que raiva, que bosta, que não sei o quê, nossa, justo agora. Aí, tipo assim, a hora que eu desci do carro, eu falei assim, nossa, velho, há 5 minutos eu tava a 150 por hora, cara. Se esse pneu estoura a 150 por hora, eu não tava aqui. Na hora eu falei assim, Deus, obrigado, pai. Cara, eu troquei o pneu daquele carro rindo de uma forma, cara, que eu fui olhar assim, tinha um papo nele, estourou no papo. Falei assim, ó, eu tava do lado de dentro, eu não vi. Já tava previsto. Já tava. Aí eu falei assim, cara, a gente acha que não, mas talvez uma oração que a gente faz, cara, livra a gente de uma coisa tão grande, cara. E hoje em dia, as pessoas... que a gente tem que passar, né, cara? Tem que passar pra gente aprender o processo. Eu falo assim, ó, hoje em dia, igual você passou por isso, ó, você teve de tudo pra poder chutar o balde, cagar e tal, não sei o que, vai daquele modelo e tal, mas não, vamos aqui. E procurou a solução e tal. E eu trazendo pra empresa é mais ou menos isso. A pessoa vai ter um dia que, cara, vai dar tudo errado, cara. Nossa, você vai fazer um serviço, deu errado, vai fazer aquilo, deu errado, nosso material ficou errado. O negócio é você, peraí, respira, o que tá errado? E não deixar o inimigo entrar na sua mente, porque o que ele quer é isso. É verdade. E quando a pessoa ela tem esse discernimento... E na hora que deu errado e entra na mente, aí que vai acontecendo. Vai, porque aí você deu a brecha, cara. Porque eu falo assim, ó, muito assim, ó, cara, o inimigo tentou Jesus, por que ele não vai tentar nós? Porque você vê, ó, ele vai naquela falha que você tem, ó. No dia você tá naquela falha ali, ó. O diabo tentou Jesus com o quê? Com pão. Ele tava no deserto 40 dias com fome, cara. Por que ele não foi tentar Jesus quando ele tava lá sendo batizado lá no Jordão? Porque ele tava forte, então ali não tem como. Então, quando o empresário tá fraco, tá cansado, assim, ó, é onde começa a vir os problemas, começa a vir aquilo, que ele vai começar a fazer as coisas erradas e vai cada vez dando coisa mais errada. É isso aí. Então, a pessoa colocar na empresa Deus primeiro na frente de tudo, cara, é o primeiro passo de tudo. Assim, ó, fica, Deus, eu vou abrir essa empresa, fica comigo. Se for para dar certo, esteja comigo, mas se for para não deixa dar certo. Que é o que o Caio me ensinou também. Tudo que ele vai fazer, ele ora a Deus primeiro. Que foi o que eu fiz quando eu fui abrir a escola de coisa. Eu falei assim, Deus, eu não quero passar na frente do Giovanni, porque ele já tem um projeto da faculdade da impressão. Então, se for para ele achar ruim, não deixa eu abrir, não. 2 dias depois, o Giovanni me ligou. Eu falei assim, nossa, ele vai falar. Eu fiquei sabendo que você tá abrindo a escola aí e tal, mas quando eu for ter aula aqui, você vai dar aula aqui também, né? Ai, que massa. Aí foi, nossa, hoje, mano, você tá doido? Eu tô coceiro, não abre, não abro. Então, assim, ó, quando a gente põe as coisas de Deus primeiro, as outras coisas vai ser acrescentada. E é o que eu tô vendo acontecendo na minha vida. Depois que eu entrei pra igreja, a empresa tá melhor, os meus funcionários tá melhor, eu consegui contratar pessoas, porque antes eu não conseguia contratar. Eu tinha medo de contratar. Nossa, a pessoa vai lá, ela vai sujar meu nome, ela vai fazer um serviço mal feito, ela vai sujar meu nome. Aí eu fui aprendendo que, tipo assim, a gente tem que ensinar as pessoas a fazer da forma... delegando também. E delegando, justamente, porque chega num nível que a gente chega aqui, ó, nossa, eu cheguei aqui, ó, cara, eu não consigo passar disso aqui se eu não tiver uma pessoa para vir para cá. Então chega um ponto que você precisa de pessoas. E as empresas de comunicação visual e de envelopamento que eu vejo aqui hoje, tem essa falha muito grande. De não conseguir contratar ninguém, porque é uma mão de obra especializada, nem todo mundo consegue fazer com excelência. As pessoas não têm responsabilidade. Vocês passam muito isso lá na FASO. Então, assim, ó, e a gente tem mesmo que saber olhar pro dia mal, lembrar do dia bom.
Você fala, nossa, aquele dia hoje tá ruim, mas e agradecer. O normal não é esse aqui, o normal é aquele ali. É isso aí. Que aí as coisas começam a fluir melhor. Entendeu? Eu tenho essa percepção hoje. Bem melhor do que antes. Show de bola. Muito massa. Cara, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que é isso aí. Ô Gustavo. Só os agradecimentos, Agradecimento, eu agradecer a sua presença. Eu sei que é corrido. Que isso, peguei cara. De supetão, né? Mano, a gente tava pra marcar, não marcava, falou, bora. Tem que ser assim, é desse jeito. Agradecer pela oportunidade que o Max tá me dando, a Fácil de Imprimir também, que é uma parceira minha, que desde quando eu apresentei os projetos para ele, o Caio, mas a Alice e o Giovanni também, nunca me deixaram de me apoiar. Só tenho a agradecer por estar aqui. Não sou merecedor, mas se eu tô aqui é porque, graças a Deus, tá dando alguma coisa certa, né? É isso aí. Agradecer o pessoal da Altac, que tá sempre comigo também nos projetos, nos cursos, em todos os projetos, todos os trabalhos, quase todos eles estão comigo. Agradecer o pessoal da XFAC, a parceria das ferramentas, ferramenta de primeira qualidade, cara. Pessoal, isso aqui, ó, para executar um trabalho bem feito, se não tiver uma ferramenta boa, não tem como. Então, naquela hora você me perguntou se eu consigo fazer um trabalho com isso aqui. Consigo, mas quando você tem uma ferramenta mais avançada, mais premium, você consegue um trabalho melhor. E a XFAC tá me proporcionando essas experiências muito boas. Somente agradecer mesmo. Deixar um agradecimento em nome da Gustavo Adesivos e de toda a equipe. Show de bola, bom demais. E agora só um quizzinho, você já falou uma da parte dos quiz, agora deixa uma mensagem para você do futuro. Do futuro? Cara, hoje você fala de como eu penso estar daqui 5 anos ou que alguma coisa assim? Deixa uma mensagem para você ver no futuro e se recordar desse momento e falar assim, ó. Nossa, eu lembro disso aqui, certo. Cara, assim, eu espero daqui um tempo aí, ó, tá melhor do que eu vou estar hoje, tá mais, aprender mais coisas, tá ensinando mais coisas. Eu falo para as pessoas que eu quero chegar num ponto que eu vou estar só ministrando aula, eu não quero mais estar trabalhando com envelopamento, eu quero só estar ministrando como professor. Bacana, isso aí é legal. Porque acaba que passar para frente o ensino é mais gratificante do que trabalhar. Então eu daqui a um tempo eu quero estar com mais diplomas na mão, lá na minha parede, e tá ensinando mais as pessoas. Show de bola. Maravilha. Cara, é isso aí. É isso aí, show de bola. Excelente. E, pessoal da Altac, estamos aqui, viu? Nosso podcast é focado só em empresas de comunicação visual, nosso público é pequeno, mas é direcionado. E pessoal da SFAC também, já convidei vocês. A porta tá aberta. Falar com o Renan, falar com o Laurindo lá, o Giovanni tem contato direto deles, tá? Galera, ponto firme demais na conta, galera é fera. Show de bola. Um abraço para vocês e tá aqui o convite.